Ninguém me manda calar a boca, disse o milionário, olhando com arrogância para a funcionária da limpeza. Mas a resposta dela, firme e sem medo, deixou a todos em silêncio. O salão do hotel Horizonte estava cheio de luzes, música suave e gente vestida, como se todos estivessem competindo para ver quem tinha o terno mais caro ou o relógio mais brilhante. Era uma noite de gala organizada por uma empresa imobiliária para celebrar o fechamento de um negócio milionário. Garçons iam e vinham com bandejas cheias de taças, camarões e pequenos canapés que pareciam saídos de um concurso de culinária fina. A maioria dos presentes se conhecia, cumprimentava-se com sorrisos falsos, dava abraços fingidos e falava de números que só eles entendiam. No meio de toda essa gente destacava-se Rodrigo Menezes. Tinha 33 anos, um terno azul marinho que lhe caía como uma luva, o cabelo perfeitamente penteado para trás e uma expressão de superioridade que parecia permanente. Rodrigo não era o dono da empresa, mas seu sobrenome tinha peso. Era filho de Fernando Menezes, um dos empresários mais conhecidos da cidade de São Paulo, e isso bastava para que todos rissem de suas piadas e lhe dessem a mão como se fosse uma celebridade. Rodrigo caminhava pelo salão com uma taça de vinho na mão, fazendo comentários sarcásticos aos que o rodeavam. Ria alto, falava mais do que devia e não perdia a oportunidade para lembrar que, graças à sua família, o negócio do hotel existia, estava em seu mundo, aquele onde ele sempre tinha o controle, mas algo lhe chamou a atenção. No canto do salão, quase encostada na parede, uma jovem de cabelo preso e uniforme de limpeza passava um esfregão com cuidado. Era como se ninguém mais a tivesse visto, mas para ele foi como encontrar uma mancha em sua festa perfeita. Fez uma careta de aborrecimento e caminhou até ela, rodeado por 2 amigos que o seguiam como sombras. "E o que é isso?", disse em voz alta, apontando para ela como se fosse uma atração de circo. "Estamos em um evento de luxo ou em uma feira livre?" A jovem o olhou por um segundo sem parar. Tinha o rosto suado e as mãos um pouco trêmulas pelo peso do dia, mas seus olhos não mostravam medo, apenas cansaço. "Desculpe, senhor", respondeu sem mudar o tom. "Me pediram para deixar isso limpo antes do evento começar, pois já começou, e você aqui estragando a vista", acrescentou um dos amigos de Rodrigo entre risos. Rodrigo não se deteve, deu um passo a mais e parou na frente dela, bloqueando sua passagem. "Olha, não é para ofender, mas este não é lugar para você. Não percebe que está atrapalhando?" Ela largou o esfregão com calma, sem pressa, e o olhou de frente. "Sabe o que realmente atrapalha? As pessoas que se acham importantes só porque nasceram em berço de ouro com dinheiro alheio. Você não trabalhou um único dia de verdade em sua vida. Você só está aqui porque seu pai te colocou em uma cadeira e todos te seguem o jogo." O ambiente congelou, os risos cessaram, os que estavam perto viraram com os olhos arregalados. Rodrigo piscou como se não tivesse entendido bem o que acabara de acontecer. Camila nem sequer levantou a voz. Não o gritou, disse direto, sem tremer a voz. "Como você se atreve?" Cuspiu Rodrigo, sentindo que o sangue lhe subia à cabeça. "Ninguém fala assim comigo." "Ninguém." "Pois é, alguém sim. Não sou sua funcionária, nem tenho medo de você. E se doeu o que eu disse, é porque você sabe que é verdade." Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, ela pegou seu esfregão, deu meia volta e foi caminhando pelo corredor lateral que conectava com a área de serviço. Não correu, não se escondeu, simplesmente se foi como quem termina de fazer o que tinha que fazer. Rodrigo ficou ali com a testa franzida, apertando a taça com tanta força que quase a quebrou. Os outros não sabiam se riam ou desapareciam. Um de seus amigos tentou acalmá-lo com um tapinha no ombro, mas ele o afastou com brusquidão. "A conhecem?", perguntou Rodrigo entre dentes. "Não, mas acho que se chama Camila. Trabalha aqui há mais ou menos 1 ano", respondeu um dos garçons com medo. Rodrigo não disse mais nada. Caminhou até o bar, serviu-se de outra taça e a bebeu de um só gole. Não estava acostumado a perder, menos ainda na frente de outras pessoas. Naquela noite o evento continuou. A música voltou a tocar e os risos retornaram, mas Rodrigo já não era o mesmo. Seu orgulho havia sido atingido por alguém que, segundo ele, não valia nem o chão que pisava, e isso o carregaria por muito tempo. Camila, por sua vez, chegou à área de lavanderia e se apoiou na parede. Respirou fundo.
Estava tremendo, mas não de medo. Era raiva. Estava farta de ver como os ricos tratavam os outros como se fossem lixo. Não se importava se a demitissem. O que disse, disse com o coração, porque não se tratava apenas dela. Era por todas as vezes que alguém como Rodrigo humilhava alguém como ela só para se sentir mais. Ela sabia quem era, sabia de onde vinha e, o mais importante, sabia que não precisava de ninguém para se sentir valiosa. Rodrigo ficou olhando para o salão como se já não pertencesse ali. Algo em seu interior havia mudado. Não sabia se era raiva, vergonha ou simplesmente uma mistura de tudo o que nunca havia querido sentir. Mas no fundo, por mais que negasse, naquela noite ela lhe havia ganhado e isso para ele era imperdoável. Rodrigo não dormiu aquela noite. Virou-se na cama até o amanhecer. Tinha os olhos abertos, fixos no teto, com a mandíbula cerrada e os músculos tensos. O que aconteceu no evento não saía de sua cabeça. Cada palavra, cada olhar, o tom com que aquela mulher lhe disse tudo sem medo. A raiva o corroía. Não estava acostumado a perder o controle de uma situação, menos ainda na frente de tanta gente. Levantou-se, caminhou até o janelão de seu apartamento no 20º andar e serviu-se de um uísque como se isso fosse acalmar o tremor de suas mãos. Durante toda a manhã, evitou abrir redes sociais. Sabia que se alguém havia gravado a cena, e com tantos celulares por ali, era provável, já estaria circulando. Mas mais do que o medo de ficar em ridículo, o que sentia era uma mistura estranha. Humilhação, orgulho ferido, confusão. Quem diabos era ela para falar assim com ele? Por que não havia ficado calada como todo mundo? Às 10 da manhã seu celular tocou. Era Fábio, um de seus amigos do evento. Rodrigo não atendeu. Depois, uma mensagem. E aí, bro, tudo bem? A de ontem foi pesada. Nunca te vi tão desconcertado. Essa mina sim que tem caráter. Rodrigo a apagou sem responder. Meia hora depois, outro amigo mandou uma captura de uma história do Instagram, onde se ouvia o áudio de Camila dizendo que ele era um filhinho de papai. O texto dizia: o milionário e a funcionária. Que coisa! Rodrigo fechou o telefone de repente e o jogou no sofá. Não podia acreditar que aquela cena estivesse circulando. Não suportava a ideia de ser motivo de chacota, e menos por algo assim. Em vez de sair ou se distrair, trancou-se em seu apartamento o dia todo. Ninguém lhe falava com seriedade. Só riam do assunto como se fosse uma anedota engraçada. Isso o irritava mais. Não havia ninguém que ficasse do seu lado. No fundo, Rodrigo começava a sentir que todos os seus amigos eram simplesmente isso. Companhia vazia para festas, para se exibir, mas que nos momentos importantes só sabiam fazer fofocas. Pela tarde, ele foi buscar o registro de funcionários do hotel. Usou um dos contatos de seu pai para conseguir o nome completo de Camila. Camila Santos, 27 anos. Trabalhava há 1 ano na área de limpeza, com horários rotativos. Tinha bom histórico, sem relatórios negativos. Rodrigo leu seu nome em voz baixa várias vezes, como se com isso pudesse tirar-lhe o poder que ela havia deixado com suas palavras. Perguntava-se se ela o havia feito de propósito, se buscava fama, atenção ou se simplesmente estava farta. Algo em sua forma de falar, tão direta, fazia-o pensar que não tinha outro interesse senão dizer a verdade. E isso lhe doía mais, porque não era uma briga com insultos comuns. Não gritou, nem lhe faltou com respeito de forma vulgar. Apenas disse o que pensava. Isso era pior, porque não podia atacá-la sem parecer o vilão. Ela havia se defendido com dignidade, e isso, para alguém como ele, que vivia cercado de gente que só dizia sim, senhor, era como um soco no estômago. Durante os dias seguintes, a situação não melhorou. Onde quer que fosse, alguém tocava no assunto. Em um almoço com outros empresários, um deles soltou uma risada enquanto dizia: "E aí, já contratou a moça do hotel como sua nova assessora pessoal?" Porque com essa sinceridade, Rodrigo não riu. Olhou-o em silêncio, com os olhos cheios de fúria, mas não respondeu. Aprendeu a engolir em seco, a ficar calado, mas em sua mente a cena continuava se repetindo como se não tivesse fim. Uma tarde, depois de uma reunião chata com seu contador, Rodrigo foi à academia do clube onde treinava há anos. Enquanto corria na esteira, sentiu que alguém se aproximava. Era Mariana, sua ex-namorada, que também frequentava o clube por temporadas.
Você é o que agora briga com o pessoal de limpeza em eventos caros. Ela soltou de frente, sorrindo. Rodrigo a olhou com nojo. Não começa. Não começo nada. Só digo que você baixou a bola. Já estava na hora. Mariana se foi, deixando-o remoendo a raiva. Ela havia sido uma das poucas pessoas que alguma vez o havia enfrentado também. A diferença é que Mariana vinha da mesma classe social que ele, Camila não. E isso fazia seu ego doer mais. Que uma mulher sem dinheiro, sem sobrenome, sem amigos influentes o enfrentasse assim. Isso o tinha desconcertado. À noite, Rodrigo abria seu laptop e buscava o perfil de Camila nas redes sociais. Demorou a encontrá-lo. Tinha poucas fotos, tudo privado. Na descrição só dizia um dia de cada vez, nada mais. Sem frases inspiradoras, sem selfies no espelho, sem provocações, só uma foto sua com uma senhora idosa. Sua avó, certamente em um jardim. Ela parecia feliz com um sorriso honesto. Rodrigo fechou o laptop e deitou-se no sofá com o olhar perdido. Não entendia por que se importava tanto. Talvez porque pela primeira vez alguém o havia tratado como uma pessoa qualquer, sem medo, sem filtro, e isso o fez sentir menor, embora não quisesse aceitar. Em uma reunião de trabalho, seu pai, que ainda tinha o controle total das empresas, perguntou por que andava tão distraído. Aconteceu algo ou está com alguma louca nova? Brincou. Rodrigo não respondeu. Apenas negou com a cabeça, mas por dentro a palavra louca lhe deu voltas. Camila não estava louca. Havia-lhe dito o que ninguém mais se atrevia. E se ela tinha razão? E se na verdade ele não era mais do que um filhinho de papai sustentado? Essa ideia o incomodava tanto que preferia enterrá-la. 8 dias após o evento, Rodrigo passou pelo hotel em sua caminhonete. Não pensava em entrar, apenas ver. Estacionou na frente e ficou observando a entrada. A viu sair com seu uniforme carregando uma mochila simples. Caminhava rápido como quem tem pressa para chegar em casa. Por um momento pensou em descer, em dizer-lhe algo, mas não soube o que. Ia se desculpar, reclamar. Nada fazia sentido. Apertou o volante com força e foi embora sem que ela o notasse. Naquela noite, algo mudou nele. Não muito, mas foi o início, porque pela primeira vez em sua vida, Rodrigo Menezes sentiu que já não controlava nada, nem as pessoas, nem sua imagem, nem seu ego, tudo por uma mulher que não tinha nada, mas lhe havia ganhado tudo. Camila se levantava todos os dias às 5 da manhã. Seu celular tocava com aquele alarme estridente que ela nem ouvia mais, porque acordava quase sempre 2 minutos antes. Sentava-se na beirada da cama e esfregava os olhos. Tinha os pés frios, a coluna um pouco dolorida e as olheiras marcadas, mas isso já era parte de sua rotina. Vestia o uniforme de trabalho música, que ela mesma lavava e passava a ferro na noite anterior e prendia o cabelo em um rabo de cavalo apertado. Não tinha tempo para maquiagem nem penteados, apenas para tomar um café preto de passagem enquanto calçava os tênis. Morava com sua avó, Dona Marta, em uma casa pequena na zona leste da cidade. Era um bairro tranquilo, mas algo descuidado. As paredes das casas tinham manchas de umidade e as calçadas estavam quebradas em várias esquinas. Ainda assim, Camila o sentia seu. Havia crescido ali desde criança, entre gritos de vizinhas, jogos na rua e broncas de sua avó quando chegava tarde. Sua mãe os havia abandonado quando ela tinha 8 anos e de seu pai nunca soube nada. Dona Marta foi tudo para ela, mãe, pai e melhor amiga. A mulher era forte, mas já sentia o peso dos anos. Doíam-lhe os joelhos. Caminhava com cuidado e às vezes esquecia coisas simples como se já havia tomado seu remédio ou não. Antes de sair, Camila sempre passava no quarto de sua avó, dava-lhe um beijo na testa e deixava o café da manhã pronto no micro-ondas. Tinha um caderno colado na geladeira, onde anotava tudo o que deveria fazer enquanto ela não estava. Que pílula tomar, que canal ligar se estivesse entediada, a que horas voltaria. Sabia que isso lhe dava tranquilidade. Às 6 já ia a caminho do hotel no ônibus. 40 minutos de trajeto com a cidade despertando, barracas ambulantes abrindo e as pessoas se empurrando para conseguir assento. Ela ficava perto da porta com sua mochila no colo e os fones de ouvido. Embora nem sempre ouvisse música, às vezes só os usava para que ninguém a incomodasse. Ao chegar ao hotel, cumprimentava com um sorriso rápido
e ia direto para a área de serviço. Trocava sua mochila pelo carrinho de limpeza, verificava quais quartos lhe tocavam e começava. Já estava acostumada ao ritmo: camas, banheiros, aspiradores, repor toalhas, limpar espelhos. Às vezes tocava lidar com hóspedes mal educados ou com queixas absurdas, mas Camila aprendeu a não se envolver. Sabia quando calar e quando impor limites. E sim, tinha caráter. Não por gosto, mas porque a vida a havia forjado assim. Apesar de seu trabalho ser físico, exigente e muitas vezes invisível, ela não se sentia menos que ninguém. De fato, dava-lhe orgulho poder manter sua casa, pagar o gás, os medicamentos de sua avó e ainda estudar à noite. Estava no último ano de técnico em administração. Fazia aulas online pelo celular com dados que às vezes não lhe alcançavam para todo o mês. Às vezes dormia na frente das videoaulas, mas se esforçava. Não queria ser funcionária de limpeza para sempre. Não porque a envergonhasse, mas porque sabia que podia mais. A noite do evento com Rodrigo havia sido dura, não só pelo que aconteceu, mas porque depois do confronto com ele, sua supervisora lhe chamou a atenção. Disse-lhe que não podia se meter com os clientes, que tinha que manter o perfil baixo. Camila se defendeu como pôde. Explicou que só havia se defendido de um ataque direto, mas a chefe não queria problemas. Deu-lhe um último aviso e a mandou descansar. Não a demitiram, mas ficou advertida. Isso a deixou chateada por vários dias. Ainda assim, não se arrependeu. Voltaria a dizer o mesmo se repetisse. Aquela semana foi mais difícil do que o normal. Sua avó adoeceu do estômago e, embora não fosse nada grave, teve que levar lá ao médico e comprar-lhe remédio que não estava na lista do seguro. Gastou mais do que podia, e isso significou que o resto dos dias teve que cortar comida e pedir emprestado um par de vezes. Não se queixava, nunca se queixava. Sabia como esticar o dinheiro até onde desse. Uma noite, enquanto lavava a louça, sua avó ficou olhando do sofá com os olhos semicerrados. "O que você tem, minha filha?" "Nada, avó, só cansaço." "Você nunca tem só cansaço." "O que aconteceu?" Camila sentou-se junto a ela. Não pensava em contar-lhe tudo, mas acabou falando do evento, do tipo mal educado, de como a repreenderam depois. Dona Marta a ouviu em silêncio. "E você disse tudo isso na cara dele?" "Sim, pois fez bem, mas cuidado, filha. Essa gente tem poder e rancor. Que faça o que quiser. Eu não vou engolir o que não mereço." Dona Marta a abraçou e acariciou seus cabelos. Era a única pessoa com quem Camila se permitia baixar a guarda. Em todo o resto, era dura. Tinha que ser. Nos dias seguintes, as coisas se acalmaram um pouco. Ninguém mais falou do evento. Suas colegas do hotel perguntaram sobre o que aconteceu e, embora ela não tenha dado muitos detalhes, ganhou respeito. Algumas a admiravam em silêncio, outras lhe diziam que estava louca, mas todas sabiam que tinha coragem. Camila continuou trabalhando, estudando, cuidando de sua avó. Sua vida era um ciclo constante, mas dentro de tudo isso, encontrava pequenas coisas que a faziam seguir em frente, como o pôr do sol que via do terraço quando saía para pendurar roupa, ou as ligações de sua melhor amiga Fabiola, que havia ido morar em Curitiba, mas continuavam conversando como se nada tivesse mudado, ou os domingos com caldo de frango e filmes velhos na TV. Não tinha luxos, nem tempo para saídas, nem espaço para queixas, mas tinha algo que muitos não: clareza. Sabia quem era, sabia o que valia e, o mais importante, sabia o que não iria permitir. Não pensava em Rodrigo, pelo menos não o tempo todo. Às vezes sua cara lhe vinha à mente, aquele olhar de incredulidade quando lhe disse tudo, mas não por ódio nem por rancor. Era mais como recordar um momento forte, como uma cena que marcou algo, nada mais. O que Camila não sabia era que a vida se estava preparando para sacudir seu mundo, que aquele homem arrogante que ela enfrentou sem medo voltaria a cruzar seu caminho, mas em circunstâncias que nem em sonhos teria imaginado. Eram 9 da noite quando o celular de Rodrigo começou a tocar sem parar. Estava em um bar com uns conhecidos, mal tomando seu segundo drink, quando viu que o número que aparecia na tela era o de um dos seguranças de seu pai. A princípio não deu importância. Deixou tocar, mas depois chegou outra mensagem e depois outra. Sentiu um formigamento no peito como um aviso silencioso. Pegou o celular,
levantou-se sem se despedir e saiu para a rua com passo rápido. Ligou de volta. O que aconteceu? Perguntou com tom de aborrecimento. Do outro lado, a voz era trêmula. Doutor, é o senhor Fernando e a senhora Patrícia. Houve um acidente. Foi na rodovia. Estão no Hospital Santa Cecília. Mas Rodrigo sentiu que o chão se movia sob seus pés. O barulho do bar, o trânsito, tudo se tornou um zumbido distante. O que você disse? O carro saiu da estrada. Capotou várias vezes. Eles, os médicos, dizem que não sobreviveram. Sinto muito. Por um segundo soube se havia entendido bem. Era como se seu corpo não reagisse. Apenas ficou ali com o celular colado na orelha e o rosto sem expressão. Depois desligou sem dizer nada e caminhou sem rumo. Não pediu carro, não ligou para ninguém, apenas caminhou. 1 hora mais tarde chegou ao hospital. Não soube como. Parou na entrada de emergência, com a camisa amassada, os olhos avermelhados e uma sensação estranha no estômago. Uma enfermeira saiu ao seu encontro. Ele a olhou diretamente. Sou Rodrigo Menezes, meus pais. Ela assentiu suavemente, pegou seu braço e o guiou por um corredor silencioso, longe da área de pacientes. Em uma sala pequena havia 2 bolsas pretas sobre umas macas. Ele ficou paralisado. A enfermeira não disse nada, apenas o deixou ali. Rodrigo deu um passo, depois outro, e depois caiu de joelhos. Não gritou, não chorou, apenas cobriu o rosto com as mãos e ficou assim, como se seu corpo tivesse decidido apagar-se. Aquela noite não voltou para casa. Ficou em uma sala de espera, sem se mover, sem falar com ninguém. As horas passavam lentas, entravam ligações, mensagens, mas ele não respondia. Alguns funcionários próximos de seu pai chegaram ao hospital, mais por protocolo do que por verdadeiro interesse. Falavam em voz baixa, olhavam-se entre si com caras longas, mas ninguém se aproximava dele de verdade. Ao amanhecer, assinou os papéis da transferência para a funerária. Tudo foi rápido, demasiado rápido. Os corpos seriam velados naquela mesma tarde em uma das capelas mais elegantes da cidade, porque assim havia pedido sua mãe em vida. Rodrigo apenas assentia com a cabeça, sem entender bem em que momento tudo havia acontecido. Ao chegar ao velório, foi recebido por funcionários de terno preto, organizando flores, cadeiras, música de fundo. Pessoas começaram a chegar, muitos conhecidos de sempre, empresários, políticos, amigos de seus pais, todos com rostos fingidos, frases feitas e tapinhas vazios no ombro. Rodrigo os cumprimentava por inércia. Não sabia se queria gritar, correr ou simplesmente desaparecer. Durante as primeiras horas, ninguém se atrevia a dizer nada além do típico. Sentimos muito, foi uma tragédia. Seus pais eram pessoas admiráveis. Rodrigo já não escutava. Apenas olhava a urna onde estavam as cinzas de seus pais, com uma mistura de raiva e vazio que não sabia como processar. No meio da tarde, Mariana apareceu. Chegou com um vestido preto elegante, maquiagem perfeita e um buquê de flores brancas. Aproximou-se de Rodrigo com passo firme, o abraçou brevemente e lhe sussurrou algo ao ouvido que ele mal entendeu. Estou aqui, se precisar de qualquer coisa. Rodrigo não respondeu, apenas assentiu com a cabeça. Mariana ficou perto observando tudo, analisando cada movimento. Ela sabia como se mover naquele ambiente. O conhecia bem. O resto do dia passou como um sonho confuso. As pessoas vinham, iam. Alguns choravam por compromisso, outros falavam de negócios como se nada. Rodrigo mal se mantinha em pé. Não havia comido, não havia dormido, e cada vez que alguém lhe dizia, "Você tem que ser forte", sentia que o estavam empurrando para o vazio. No final do velório, quando todos se foram e só restavam os encarregados fechando a sala, Rodrigo sentou-se em um dos bancos e ficou ali. Já não aguentava mais. Seu mundo havia desmoronado e o pior de tudo, estava sozinho. A casa da família tornou-se um lugar frio, enorme, cheio de ecos. Rodrigo entrou naquela noite e caminhou pelos corredores como um fantasma. As fotos de seus pais continuavam nas paredes. A sala continuava arrumada como sempre, mas tudo parecia morto. Sentou-se no sofá onde sua mãe lia à tarde. Ainda sentia o cheiro de seu perfume. Abriu uma garrafa de vinho e a bebeu direto da garrafa. Não jantou, não ligou à TV, não falou com ninguém, nem sequer chorou. Era como se já não pudesse sentir nada. Na madrugada, adormeceu no mesmo sofá com a garrafa vazia na mão
e os olhos secos. Os dias seguintes foram iguais. O telefone não parava de tocar. Pessoas querendo saber o que aconteceria com as empresas, com os bens, com os negócios. O advogado da família lhe explicou que tudo estava sob um vezes trust vezes e que havia detalhes a serem revisados. Rodrigo apenas assentia. Não se importava com nada, só queria seus pais de volta. No quarto dia, acordou com o som da campainha. Demorou a reagir, levantou-se arrastando os pés e abriu a porta sem olhar. Ao fazê-lo, ficou em choque. Lá estava Camila, com um rosto sério, mas tranquilo. Segurava um pequeno buquê de flores e uma sacola com pães doces. Olá. Rodrigo não disse nada, apenas a olhou. Não vim incomodar, só sei o que é perder alguém e sei o que dói quando ninguém fica. Então trouxe café e pão. Ele a olhava como se não entendesse o que estava acontecendo. Era a última coisa que esperava. Camila deu um passo à frente. Não vou entrar se não quiser. Só pensei que talvez não fosse ruim que alguém te acompanhasse, nem que fosse por um tempinho. Rodrigo se afastou em silêncio. Ela entrou devagar. Não houve abraços nem palavras bonitas. Apenas duas pessoas quebradas compartilhando um momento de silêncio no meio da dor. Camila colocou o café na mesa, serviu 2 xícaras e sentou-se na frente dele. Não o olhava com pena, não o tratava com compaixão forçada, apenas estava ali. Rodrigo deu o primeiro gole no café, sem dizer uma única palavra, e pela primeira vez em dias, se sentiu um pouco menos sozinho. A primeira segunda-feira depois do velório, amanheceu nublada, como se até o céu entendesse o vazio que ficava. Rodrigo abriu os olhos, sem querer fazê-lo. Não ouvia o barulho de sua mãe na cozinha, nem os passos de seu pai falando ao telefone desde cedo. A casa estava em silêncio. Um silêncio pesado, vazio, desses que te esmagam o peito e te lembram que já nada é igual. Levantou-se da cama com o corpo dormente. A noite anterior mal havia dormido e a cabeça lhe dava voltas. Entrou no chuveiro sem vontade. Deixou a água quente correr enquanto se apoiava na parede. Não chorou. Sentia como se as lágrimas tivessem secado desde o primeiro dia. Ao sair, vestiu a primeira roupa que encontrou. Não se importava com sua aparência. O de sempre. Camisa cara, calça passada, sapatos de grife, mas já nada tinha sentido. Ao descer para a cozinha, tudo continuava intacto. Os mesmos pratos arrumados, a cafeteira pronta, as flores no vaso como se seus pais fossem aparecer a qualquer momento. Mas não, era só ele. E aquele silêncio, um silêncio que já não se enchia com risos, nem com brigas, nem com nada. Ligou a cafeteira por inércia, serviu uma xícara, sentou-se à mesa e ficou ali olhando para o vazio. No meio da manhã chegaram os primeiros e-mails. O advogado lhe havia mandado documentos, coisas para revisar, decisões a tomar. Rodrigo os abriu, mas não os entendia de todo. Palavras legais, números, movimentações. Escreveram-lhe também alguns diretores das empresas de seu pai, quase todos com o mesmo tom, frio, educado, sem uma gota de humanidade. Esperamos instruções sobre a continuidade das decisões financeiras do mês. Solicitamos acesso ao respaldo da conta empresarial principal. O que acontecerá com a diretoria geral? Ninguém perguntou como ele estava. Ninguém se ofereceu para ajudar. Só queriam respostas, movimento, controle. Levantou o telefone e ligou para seu tio Jaime, irmão de sua mãe. Não atendeu. Deixou uma mensagem. Depois ligou para Ernesto, um dos sócios mais próximos de seu pai. O mesmo, sem resposta. Tentou com Mariana, que havia estado no velório. Tocou várias vezes e depois caiu na caixa postal. Rodrigo ficou olhando para o celular com incredulidade. Todos já o haviam largado tão rápido. Naquela tarde voltou a ligar para o advogado. Doutor, quão sozinho estou nisto? Houve um breve silêncio. Rodrigo, há pessoas trabalhando na equipe de seu pai, mas a maioria das decisões ele tomava. Você não figurava oficialmente, só aparece como beneficiário em alguns vezes trusts. Para o resto, é preciso revisar, e os sócios, os diretores, estão olhando por seus próprios interesses. Sinto muito, mas é a verdade. Rodrigo desligou sem dizer mais nada. Apoiou-se no encosto do sofá e passou as mãos pelo rosto. Era como despertar de um sonho em que tudo havia sido falso. Sempre pensou que tinha poder, respaldo, gente leal, mas não. Só estavam enquanto seu pai tinha o controle. Agora que ele já não estava,
Todos estavam se afastando como ratos fugindo do barco. Durante 3 dias mais, tentou se manter em pé. Assistiu a uma reunião com investidores onde mal lhe deram a palavra. Olhavam-no com respeito falso. Ele sabia que o consideravam um enfeite, um filho sem experiência, um menino rico que jamais havia tido que decidir nada. Ninguém o levava a sério. Voltou para casa e encontrou mais papéis na entrada. Documentos legais, notificações de propriedades em revisão, contas congeladas para análise de herança. Tudo estava tão emaranhado que sentia que ia explodir. Não sabia por onde começar. Nem sequer entendia como seus pais haviam feito para gerenciar tanto sem que ele tivesse ideia de nada. A única mensagem que realmente sentiu como real foi uma curta. De Camila, dizia: "Como você amanheceu hoje? Nada mais. Nem corações, nem palavras bonitas, nem frases motivadoras, só isso." Mas era a única mensagem que o fez sentir que não era invisível. Não lhe respondeu de imediato. Pensou em quão estranho era tudo. Há apenas algumas semanas, aquela mulher o havia deixado em ridículo na frente de meio salão, e agora era a única que se atrevia a perguntar-lhe algo humano. Passou a tarde sem comer, só café e cigarros. Rodrigo nunca havia sido fumante, mas aquela semana havia se tornado costume. Acendia-um toda vez que não sabia o que fazer com as mãos, com os pensamentos, com a solidão. Aquela noite Camila voltou a escrever. Desta vez foi mais direta. "Não precisa responder se não quiser. Só te aviso que amanhã passo com pão para sua avó. Ela disse que gostou do que eu trouxe." Rodrigo soltou uma risada silenciosa, uma risada curta, sem alegria, mas real. Por um segundo sentiu algo leve no peito, algo que não era dor, só uma presença, alguém que não desaparecia. No dia seguinte, Camila apareceu como disse. Não entrou de imediato. Bateu na porta. Rodrigo abriu e ela levantou a sacola com pão. "Só vim deixar isso e ver se sua avó precisa de algo." "Está dormindo", respondeu ele com voz rouca. "E você?" Rodrigo não respondeu, apenas se afastou. Camila entrou, caminhou direto para a cozinha, deixou o pão na mesa e tirou uma garrafa térmica com café. "Não trouxe açúcar, está amargo como a vida." Rodrigo sentou-se na frente dela, serviu uma xícara, beberam em silêncio. "Sabe o que é o pior?" Disse ele de repente, "que todos os que diziam ser parte da minha vida já não estão, nem um só." Camila assentiu. "É que não eram parte da sua vida, eram parte da vida do seu pai." Essa frase lhe caiu como um balde de água fria, mas era verdade. "Eu pensei que estava rodeado de gente que me respeitava. Te respeitavam enquanto você tinha um respaldo. Agora você está sozinho e isso dói." Rodrigo baixou o olhar, depois o levantou. "Você, por que está aqui?" Camila o olhou sem drama. "Porque sei o que se sente perder tudo. E porque você, com tudo o que tem ou teve, não tinha ideia do que é ficar sem ninguém." Rodrigo apertou a xícara com força. Quis dizer algo, mas não pôde. Apenas assentiu com os olhos cheios de cansaço. Aquela noite Camila não ficou muito. Apenas o ouviu. Preparou-lhe um pouco de sopa com o que encontrou na despensa. Perguntou-lhe se havia dormido bem, e antes de ir embora, lhe disse algo que ficou gravado. "Você não precisa ser forte agora, só não desapareça." Rodrigo ficou sozinho na porta, vendo como ela se afastava pela rua. Não sabia o que estava acontecendo, nem por que lhe importava tanto que ela tivesse chegado justamente agora. Mas no meio do abandono de todos, ela era a única que não havia se calado nem na briga do evento nem agora, e isso, sem querer, começava a significar mais do que podia admitir. Rodrigo já estava quase 2 semanas no piloto automático. Acordava sem vontade. Caminhava pela casa como se flutuasse. Abria e-mails sem ler, luz bem, ignorava chamadas e mal comia o necessário para não desmaiar. Sua cabeça estava cheia de ruído, mas ao mesmo tempo tudo parecia em silêncio. Um silêncio incômodo, longo, que não dava trégua. Dormia no sofá porque seu quarto lhe dava uma sensação de confinamento. Às vezes deixava a televisão ligada, só para não sentir que estava sozinho, embora não prestasse atenção a nada. Naquela terça-feira à tarde, o sol estava baixo, mas o calor continuava forte. Rodrigo havia adormecido com a camisa desabotoada, jogado em um dos sofás quando ouviu baterem na porta. A princípio pensou que havia sonhado, mas a campainha tocou novamente. Levantou-se arrastando os pés, com os olhos inchados e o rosto abatido.
Abriu a porta sem perguntar quem era, sem energia para se preocupar. E lá estava ela de novo, Camila. Não trazia flores nem pão desta vez. Só uma mochila pendurada no ombro e uma expressão séria. Vim te ajudar, disse direto, sem rodeios. Rodrigo piscou confuso. Me ajudar com o quê? Com o que está por vir. Alguém tem que te ajudar a colocar sua vida em ordem. Ele ficou em silêncio. Não sabia se ria ou se irritava. Quem era ela para vir assim tão segura? Camila, você não precisa fazer isso. Eu sei, mas vou fazer mesmo assim. Rodrigo a deixou entrar. Não porque quisesse companhia, mas sim porque no fundo já não tinha forças para discutir com ninguém. E ela parecia ser a única pessoa que não lhe exigia nada nem lhe perguntava bobagens. Não falava para agradar. Não o olhava com pena, apenas o tratava como o que era, um homem quebrado que estava aprendendo a viver sem o que sempre havia dado por certo. Camila sentou-se à mesa da sala de jantar e tirou de sua mochila um caderno com uma caneta. Você precisa fazer uma lista, tudo o que tiver para resolver, do legal ao pessoal. Você não pode continuar assim esperando que o tempo resolva. Rodrigo sentou-se na frente dela sem dizer uma palavra. Às vezes a olhava como se não entendesse de onde ela tirava tanta segurança. Ela começou a fazer perguntas. Você tem acesso a todas as contas de seu pai? Não, só as pessoais. Já falou com o contador da empresa? Não consegui, e o advogado me mandou papéis. Não li todos. Perfeito. Então vamos começar por aí. Camila anotava tudo sem pedir permissão. Rodrigo percebeu que, por alguma razão, não o incomodava, pelo contrário. Sentia que finalmente alguém estava lhe mostrando um caminho, um que não fosse apenas o caos em sua cabeça. E o que você sabe disso? Perguntou de repente com curiosidade. Estudo administração. Último ano. Não sou especialista, mas sei ler extratos de conta e sei como organizar uma bagunça. Rodrigo assentiu sem zombar. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia que tinha que fingir superioridade. Pelo contrário, estava no chão e ela sabia, mas não o pisava, apenas o empurrava para se levantar. Passaram várias horas revisando papéis. Camila organizou os documentos por data, por importância, por urgência, fez ligações para bancos, pediu relatórios, perguntou sobre assessorias legais, sem mencionar o sobrenome Menezes. Quando desligava, anotava tudo em seu caderno. Rodrigo, enquanto isso, apenas a observava. Ao anoitecer, Camila levantou-se e foi direto para a cozinha. Tem algo para jantar? Acho que tem macarrão na despensa. Ela cozinhou sem fazer barulho. Rodrigo a via se mover pela cozinha como se fosse sua casa, mas não de má fé, não com descaramento, mas com naturalidade. Quando serviu os pratos, sentaram-se em silêncio para comer. Não houve brindes nem conversas profundas. Apenas duas pessoas compartilhando comida simples em meio ao caos. Depois de jantar, Camila parou na frente dele com firmeza. Amanhã passo de novo. Você vai ler os contratos do advogado. Eu te ajudo a entendê-los, mas precisa estar acordado, banhado e com vontade. Combinado? Rodrigo assentiu sem pensar muito. Camila. Ela o olhou esperando. Por que você faz isso? Porque te deixaram sozinho. E porque você, apesar de tudo, não merece ficar assim. Rodrigo ficou na porta vendo-a ir embora. Não soube como se sentir. A única coisa que tinha clara era que desde que Camila havia chegado pela primeira vez, sentia que algo podia melhorar. Não muito, não rápido, mas algo. No dia seguinte, ela voltou pontual com um café na mão e mais folhas impressas. Rodrigo já estava pronto, não 100%, mas diferente. Havia se banhado, penteado, até tentou se barbear, embora tenha se cortado no pescoço. Camila notou, mas não disse nada. Apenas sorriu levemente. Trabalharam até a tarde. Em uma dessas pausas, enquanto comiam uns biscoitos que ela trazia na sacola, Rodrigo se atreveu a perguntar-lhe algo mais pessoal. Sempre foi assim? Como? Tão corajosa, tão direta? Camila encolheu os ombros. Não tive escolha. Desde menina aprendi que se não falo claro, a vida me passa por cima. E já me passou uma vez. Não pretendo deixar que me aconteça de novo. O que te aconteceu? Ela hesitou. Música. Baixou o olhar. Depois o viu nos olhos. Minha mãe foi embora quando eu tinha 8 anos. Um dia saiu para comprar pão e não voltou. Literalmente, minha avó me criou, e desde então aprendi que se eu não me defendesse, ninguém o faria. Rodrigo não soube o que dizer.
Música apenas ficou olhando-a em silêncio. Sentiu que algo lhe apertava a garganta. E seu pai? Nunca o conheci, nem tenho vontade. Camila não o dizia com tristeza. O dizia como quem já superou, como quem aprendeu a seguir em frente sem olhar para trás. Depois desse dia, Camila começou a ir quase todos os dias. Não era uma rotina nem uma obrigação. Era algo que simplesmente aconteceu. Rodrigo não pedia, mas a esperava. Ela não dizia, mas se certificava de deixar seu trabalho pronto para ter tempo de ajudá-lo. E sem que nenhum admitisse, essa presença diária começou a curar coisas que nem eles sabiam que estavam quebradas. Camila não se tornou sua assistente, nem sua conselheira, nem sua babá. Era apenas alguém que aparecia justamente quando mais fazia falta. E isso, música, vale mais que qualquer coisa. Rodrigo acordou uma madrugada com a garganta apertada e o peito ardendo. Havia sonhado com sua mãe. Estavam na cozinha, ela lhe preparava ovos com presunto. Conversavam bobagens e riam como se o tempo não tivesse passado. Mas algo no sonho parecia fora do lugar. Quando quis abraçá-la, ela se desvaneceu. Assim, sem mais. Acordou encharcado de suor, tremendo. Não era a primeira vez que sonhava com eles, mas sim a primeira que se sentia tão real. Sentou-se na beirada da cama e cobriu o rosto com as mãos. Não aguentava mais. Eram 3 da manhã. Caminhou pelo corredor escuro da casa, descalço, sem saber para onde ia. Ao chegar à sala, deixou-se cair no sofá, como se o corpo já não lhe respondesse. Havia algo dentro dele que estava a ponto de se partir. Ele sabia, carregava há dias uma dor seca, sem forma, que o ia esmagando pouco a pouco. Não chorava, não falava, apenas aguentava. Até agora, recordou os domingos que passavam juntos. Seu pai regando as plantas, sua mãe assistindo a novelas com uma manta nas pernas. Recordou as brigas, também os gritos, os reproches. Nunca foram a família perfeita, mas eram sua família e agora já não estavam. E ninguém o preparou para isso. Ninguém te diz como viver quando as pessoas que te formaram desaparecem. Ninguém te treina para o silêncio que fica depois. Ficou ali sentado por horas. Às vezes se levantava, dava voltas, abria gavetas procurando quem sabe o quê, fotos, papéis, anotações, lembranças. Encontrou um envelope fechado com seu nome na letra de sua mãe. O reconheceu na hora. Tremendo, o abriu. Era uma carta breve. Rodrigo, se alguma vez você ler isso é porque algo nos aconteceu. Não fique sozinho. Não se tranque. Você é mais forte do que pensa, embora nunca tenha acreditado nisso. Perdão por tudo o que fizemos de errado e obrigado por tudo o que fez de bom, embora não te dissemos com frequência. Te amo, mamãe. As lágrimas não saíram de imediato. Ficou com a carta na mão, respirando como se lhe faltasse o ar. Depois o choro o varreu. Não foi um choro suave, foi brutal. Chorou com raiva, com culpa, com cansaço. Agarrou-se ao encosto do sofá, apertou os dentes, socou a almofada. Tudo o que não havia deixado sair esses dias se soltou como um rio transbordado. Ninguém o viu, ninguém o abraçou, estava sozinho, mas por fim se deixou quebrar. Passou o resto da madrugada no chão, recostado junto ao sofá, abraçando uma jaqueta velha de seu pai. Quando amanheceu, tinha os olhos inchados e a voz rouca. Arrastou-se até a cozinha e serviu-se de água. Depois, sentou-se em silêncio vendo como a luz entrava pela janela. Pela primeira vez em semanas, sentia que algo dentro dele havia se libertado. Não era paz, era apenas espaço, como se tivesse aberto uma ferida que já não podia continuar escondendo. Naquele mesmo dia, Camila chegou sem avisar. Carregava uma caixa de papelão com pastas, canetas marcadoras e uma agenda nova. Te trouxe um calendário, assim você não vai se sentir sobrecarregado, disse com um sorriso leve. Rodrigo a olhou da porta. Tinha o rosto apagado, mas já não estava tão tenso. Não dormi, disse ele. Dá para notar. O que aconteceu? Ele hesitou. Depois fez um sinal para que entrasse. Camila deixou a caixa na mesa e sentou-se no sofá. Rodrigo ficou de pé por um momento. Depois sentou-se na frente dela. Sonhei com minha mãe. Ela me deixou uma carta. Você leu? Rodrigo assentiu. Finalmente chorei. Tudo como um menino. Camila não disse nada, apenas o olhava. Me sinto estranho, como se finalmente pudesse respirar, mas ao mesmo tempo vazio. É normal, respondeu ela.
Quando algo muito forte se quebra, no início só resta o eco. Mas esse eco é melhor do que o silêncio que você trazia. Rodrigo baixou o olhar. Seus dedos brincavam com a borda da carta que agora tinha sobre a mesa. Tenho medo do que virá. Não tenho ideia do que fazer com minha vida, nem com as empresas, nem comigo. Também não precisa ter isso claro agora. Apenas siga um dia de cada vez. Ficaram em silêncio um pouco. Camila tirou uma caneta marcadora e começou a escrever datas na agenda. Coisas pequenas, revisar papéis, fazer uma ligação, ler um contrato. Rodrigo a observava como se estivesse vendo um pouco de sua alma. Havia algo nela que lhe dava calma. Não paz total, mas calma. E isso já era muito. Por que você não desiste? Perguntou de repente. Porque me recuso a viver me sentindo menos. E porque há pessoas que precisam de mim. Minha avó, você. Rodrigo levantou a vista surpreso. Eu? Sim. Embora não queira admitir, você está se apoiando no que eu posso te dar. E está tudo bem. Ninguém consegue tudo sozinho. Rodrigo riu. Pela primeira vez em dias. Uma risada curta, honesta. Não entendo como passamos de nos gritar em um salão cheio de ricos para isso. Camila também riu, mas com os olhos brilhantes. A vida é estranha. Te joga no chão e justamente aí, onde você não espera, te coloca as pessoas que realmente valem a pena. Depois de organizar um pouco mais os papéis, ela se preparou para ir embora. Rodrigo a acompanhou até a porta, mas antes que ela saísse, a deteve. Camila, obrigado. Ela o olhou. Não me agradeça, apenas não desista. Rodrigo fechou a porta depois que ela se foi e ficou um momento parado ali sem se mover. Algo havia mudado nele. Não sabia o que exatamente, mas era como se por dentro uma parede tivesse caído. Sua dor já não era algo escondido, já não era um nó no estômago, era uma ferida aberta, sim, mas visível, e quando as coisas são vistas, podem ser curadas. Aquela noite não dormiu no sofá, subiu para seu quarto, arrumou a cama, guardou as fotos de seus pais no criado mudo e se meteu debaixo das cobertas. Fechou os olhos com medo, mas sem resistir ao sono. E pela primeira vez desde que tudo havia desmoronado, descansou um pouco. Rodrigo chegou ao escritório do advogado com o estômago embrulhado. Havia deixado passar várias consultas porque não queria enfrentar toda aquela burocracia legal que parecia em outro idioma. Mas naquela manhã se vestiu. Respirou fundo e decidiu encarar. Camila o havia motivado, claro, mas também já estava farto de não entender o que acontecia ao seu redor. Sentia-se como alguém que vai em um carro sem freios, sem saber se vem uma curva ou um muro. O prédio do escritório ficava em uma dessas zonas caras, onde todos os vidros são espelhados e os pisos soam diferente. Rodrigo passou pela recepção, foi anunciado e o fizeram esperar em uma sala onde tudo cheirava a madeira nova e ar-condicionado. Depois de 10 minutos o fizeram entrar. O advogado Adão era um senhor de uns 60 e poucos anos, com óculos finos e rosto sério. Tinha as mãos bem cuidadas, o paletó perfeitamente passado e a voz daqueles que não dizem uma palavra a mais do que o necessário. Cumprimentaram-se com um aperto de mão e sentaram-se frente a frente. Rodrigo, que bom que você veio finalmente, disse o advogado revisando uns papéis. Estou pronto. Diga-me tudo, sem rodeios. Adão assentiu e arrumou os documentos na frente dele. Abriu uma pasta grossa e começou a falar. Seu pai deixou tudo sob um vezes trust. Você é o beneficiário principal, mas não o administrador. Ele não o considerou pronto para assumir o controle. Tudo está nas mãos de 3 sócios. Um deles renunciou após a morte de seu pai. Os outros 2 estão começando a mover as peças. Rodrigo ficou calado. Isso já o havia escutado antes, mas agora vinha com mais detalhes, mais peso. O que isso significa? Que legalmente você não pode tomar decisões sem eles. Você pode pedir informações, pode opinar, mas não pode ordenar. E além disso, o advogado fez uma pausa. Rodrigo se tensionou. Além disso, há um detalhe que não havíamos comentado. Seu pai estava em uma crise financeira há mais de 1 ano. Os investimentos não saíram como esperava. Caiu em dívidas grandes, vendeu propriedades, usou economias, pediu créditos, e muitos desses movimentos não ficaram totalmente claros. O que você está dizendo? Que o império dos Menezes já não é um império. Está a ponto de cair.
As propriedades estão hipotecadas, as contas congeladas, as empresas devem salários, impostos, seguros. Rodrigo levantou-se bruscamente da cadeira. Isso não pode ser. Meu pai não me disse nada. Jamais me disse que estava mal, porque estava te protegendo ou talvez porque não queria que você soubesse. Só ele e seu contador pessoal lidavam com isso. E agora esse contador está desaparecido. Ninguém o localizou. Rodrigo sentiu o peito apertar. Caminhou pelo escritório como um leão enjaulado. O advogado o observava sem interrompê-lo. Então, não tenho nada? Você tem um nome. Você tem a possibilidade de fazer algo, mas precisa se mover agora. Se você não fizer nada, em 6 meses tudo será embargado. Rodrigo deixou-se cair na cadeira. O que acabara de ouvir era um golpe mais duro do que qualquer outra coisa até agora. Não se tratava apenas de papéis de negócios. Tratava-se de tudo o que ele acreditava ser, tudo o que alguma vez defendeu com arrogância. Acontece que seu pai lhe havia ocultado uma ruína vestida de ouro e agora ele era o herdeiro dessa ruína. O que eu faço? Perguntou mais a si mesmo do que ao advogado. Você precisa se colocar à frente, falar com os sócios, ver quais propriedades podem ser salvas, quais negócios valem a pena lutar, quais funcionários você pode recuperar. E, acima de tudo, precisa trabalhar de verdade. Essas palavras lhe atingiram diretamente o ego. Trabalhar. Nunca o havia feito de verdade, nunca o precisou. Até agora. Saiu do escritório com a cabeça baixa, os olhos vermelhos, os papéis em uma pasta que parecia mais pesada que uma pedra. No estacionamento ficou dentro do carro por quase meia hora. Não ligou o motor, apenas respirava com dificuldade, olhando através do para-brisa como se não soubesse onde estava. Camila o ligou justamente quando estava prestes a explodir. Atendeu com a voz embargada. Você está bem? Não, nada está bem. Onde você está? No carro, fora do escritório. Te vejo na sua casa. Rodrigo não disse que sim, mas ela entendeu que deveria ir. Quando chegou, o encontrou no mesmo lugar. Não havia se movido. Subiram em silêncio. Sentaram-se na sala. Ele deixou a pasta sobre a mesa e a empurrou para ela. Lê tudo. Quero que saiba o que eu sou. Camila pegou os papéis, começou a ler. Cada folha era mais pesada que a anterior. Rodrigo a observava como se estivesse esperando que ela zombasse, que o julgasse, que o rejeitasse. E então perguntou depois de alguns minutos. O que você acha, Camila? Ela levantou a vista. Acho que você já sabia, mas não havia coisa. Que tudo que você tinha era uma mentira bonita, mas isso não significa que você seja. Rodrigo riu com sarcasmo. E agora? Vai me dizer que isso é uma lição de vida? Não vim te dar lições. Só te digo que você tem 2 caminhos. Continuar afundando ou começar a lutar. Rodrigo ficou calado. Pela primeira vez não tinha uma resposta pronta. Não sabia o que dizer nem como agir. Sentia-se como um menino perdido no meio do deserto. E se eu não souber como? Camila levantou-se, foi à cozinha, trouxe 2 copos de água e sentou-se novamente na frente dele. Então você se vira, aprende, pergunta, erra, mas não fica esperando. Rodrigo baixou o olhar, suas mãos tremiam. Tenho medo. Camila não o olhou com pena, apenas colocou uma mão em seu ombro. Isso é o mais humano que você disse desde que te conheci. Aquela noite não falaram mais. Camila ficou um tempo revisando documentos, anotando coisas, fazendo cálculos. Rodrigo a via em silêncio, perguntando-se como alguém com tão pouco podia ter tanto controle, tanta força, tanta clareza. Quando ela se foi, ele subiu para seu quarto, tirou a roupa e se olhou no espelho. Já não era o tipo do evento elegante. Já não era o filho do grande empresário. Era apenas ele, com medo, com dívidas. Com o mundo nas costas, mas também com a primeira faísca de verdade, porque agora sim sabia em que estava pisando, e embora fosse terra quebrada, era sua. Rodrigo acordou com o estômago embrulhado. Havia sonhado que caminhava por um corredor sem portas, sem janelas, sem saída, apenas um corredor eterno, escuro e silencioso. Quando abriu os olhos, custou-lhe lembrar onde estava. Levou alguns segundos para localizar seu próprio quarto. Estava despenteado, com o rosto pálido e a garganta seca. Sentou-se na cama, esfregou o rosto com as 2 mãos e olhou para a janela. A cidade continuava lá fora, igualmente barulhenta, igualmente rápida, e ele continuava em pausa. Naquele dia não desceu para tomar café, nem se banhou, nem se trocou.
Ficou sentado na cama olhando para a parede como se esperasse que algo o tirasse dali. Mas nada acontecia, apenas o relógio avançando. Em algum momento seu celular tocou. Era Camila, não atendeu. Não tinha forças nem para fingir. Durante as horas seguintes, tudo ficou borrado. Rodrigo caminhou da cama para o sofá, do sofá para a cozinha, da cozinha outra vez para a cama. Não abriu e-mails, não atendeu chamadas, não leu papéis. No fundo sentia que já não valia a pena. De que adiantava tentar salvar algo se tudo estava quebrado desde antes? A casa, o nome, a empresa, sua imagem, tudo era uma farsa que já havia desmoronado. Já não era o herdeiro poderoso, nem o filho bem-sucedido, nem o jovem respeitado. Agora era apenas mais um sujeito, um que não sabia fazer nada. À tarde, revisou sua conta bancária. Restavam 22 mil reais. Uma quantia que para qualquer um pareceria suficiente, mas para ele era como se lhe tivessem deixado umas moedas. Os cartões de crédito já estavam bloqueados. Os carros registrados em nome de seu pai agora estavam em revisão legal. A casa continuava em seu poder, mas o advogado o havia advertido que se não resolvesse os temas do Vezes Trust, poderia terminar perdendo-a também. Sentado na frente do computador, abriu o e-mail do contador de uma das empresas. Lá estava o estado financeiro real da construtora. Dívidas, demandas trabalhistas, pagamentos vencidos, uma bomba prestes a explodir. Rodrigo fechou o laptop de repente. Suas mãos suavam. Sentia-se tonto, como se todo o oxigênio tivesse ido embora. Aquela noite não jantou. Ficou no chão da sala deitado de costas, olhando para o teto. Pensou em seu pai, em como sempre o viu como um gigante, um homem que sabia tudo, que controlava tudo, que não errava, mas agora o via como alguém igualmente humano, igualmente confuso. Talvez seu pai não soube como lhe dizer que estavam perdendo tudo. Talvez pensou que poderia consertar sem que Rodrigo soubesse, ou talvez apenas teve medo, e agora ele estava ali com essa mesma carga, mas sem saber por onde começar. Às 11 da noite, Camila tocou a porta. Rodrigo não se moveu. Deixou que tocasse mais 3 vezes. Depois a ouviu dizer seu nome com força, mas sem gritar. Finalmente levantou-se e abriu. Ela o olhou com a testa franzida. Por que você não responde? Não queria falar com ninguém. Desde quando? Desde que percebi que já não tenho nada. Camila entrou sem pedir permissão. Caminhou até a sala. Viu o laptop fechado, os papéis espalhados, o rosto de Rodrigo. Ficou parada na frente dele. E o que você espera? Que alguém venha te resgatar? Rodrigo não respondeu. Deixou-se cair no sofá. Não sirvo para isso. Não sei fazer nada. Nunca aprendi. Então aprenda. Você não entende. Claro que entendo, disse ela, levantando a voz pela primeira vez. Você acha que a vida me deu tempo para aprender antes de precisar? Que me ensinaram a cuidar de uma pessoa doente? A trabalhar desde os 15? A estudar à noite morta de sono? Rodrigo a olhou pela primeira vez. A viu de verdade. Não apenas como a mulher que o ajudava, a viu como alguém que havia lutado cada dia de sua vida, alguém que havia se feito sozinha, música, e isso lhe doeu. Não sei nem por onde começar, repetiu ele com a voz embargada. Começa de baixo, disse Camila. De onde você deveria ter começado sempre, sem privilégios, sem desculpas. Fez-se um silêncio tenso. Rodrigo respirava com dificuldade. E o quê? Eu vou distribuir panfletos, lavar carros. Você vai trabalhar, respondeu ela, sem sarcasmo, onde for, mas trabalhando, vendo como se ganha as coisas, vendo o que nunca quis ver. Rodrigo fechou os olhos, sua cabeça dava voltas. Todo o seu orgulho estava jogado no chão, mas dentro dele uma pequena parte começava a entender. Não podia continuar esperando que alguém lhe resolvesse a vida. Camila sentou-se ao lado dele. Eu posso te ajudar, mas não posso fazer tudo por você. Ou você se levanta, ou fica aqui vendo como tudo te escapa. Rodrigo engoliu em seco. Levantou-se lentamente e foi pegar água. Ao retornar, olhou-a com outra cara, não de bravura, mas já não era a mesma de antes. Agora havia decisão. Você conhece alguém que precise de funcionários? Sim. No hotel onde trabalho há uma vaga para recepção. Turno noturno. Pagam pouco, mas pagam. Você quer? Rodrigo hesitou alguns segundos. Depois assentiu. Sim, então se prepare. Você vai entrar pela porta dos fundos com o uniforme, sem que ninguém te trate diferente. Está bem,
E vai aguentar porque a gente lá não vai te aplaudir. Vou aguentar. Camila o olhou demoradamente, depois pegou seu celular, escreveu uma mensagem e a mostrou. Já te anotei na entrevista. É amanhã às 6. Não chegue atrasado e, por favor, tome um banho. Rodrigo sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso real, pequeno, mas cheio de algo novo, algo que mal estava nascendo. Obrigado, Camila. Não me agradeça ainda. Você vai me odiar quando começar. Rodrigo ficou sozinho depois que ela se foi, caminhou pela casa, subiu para seu quarto, pegou roupas simples, preparou sua mochila. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se com um propósito, embora pequeno. Aquela noite dormiu poucas horas, mas profundamente, e quando o sol começou a nascer, já estava de pé, pronto para começar de baixo, como todos. Rodrigo chegou ao hotel com a mochila pendurada no ombro, o cabelo úmido do banho rápido que tomou naquela manhã e uma expressão que misturava nervosismo com vergonha. Não trazia terno, nem relógio caro, nem óculos de grife, só uma camisa branca simples, uma calça preta sem marca visível e uns sapatos que comprou às pressas no dia anterior, porque os seus de sempre não serviam para caminhar muito. Era estranho vê-lo assim. Sentia que todo mundo o olhava, não porque o reconhecessem, mas porque sua mente continuava acostumada a ser o do sobrenome grande. Cada pessoa que passava ao seu lado, cada recepcionista que falava ao telefone, cada funcionário com um uniforme limpo e olhar focado, lhe lembrava que agora estava do outro lado. Não era cliente, não era convidado, era parte do pessoal e isso pesava. Perguntou na recepção pela chefe de pessoal. Indicaram-lhe que deveria subir ao segundo andar, a área administrativa. Subiu pelas escadas. Não quis usar o elevador. Algo dentro dele sentia que ainda não o merecia. Quando chegou ao escritório indicado, foi recebido por uma mulher de uns 50 anos com o rosto sério e as unhas perfeitamente pintadas. Rodrigo Menezes. Sim, bom dia. Ela o olhou de cima a baixo. Não com desprezo, mas com cautela. Camila me falou de você. Disse-me que estava procurando trabalho, o que, honestamente, me surpreendeu. Rodrigo engoliu em seco. Sei que não pareço o perfil típico, mas estou disposto a aprender. Isso espero, disse ela enquanto o fazia passar. Este hotel não é um centro de reabilitação para ricos caídos. Aqui a gente trabalha de verdade. Rodrigo assentiu sem se defender. Ele tinha isso bem claro. Sentou-se na frente dela, respondeu a perguntas básicas, entregou uma cópia de sua identidade e um par de papéis que Camila o ajudou a preparar. Designaram-lhe o turno noturno, como ela lhe havia dito. Começaria naquela mesma semana na área de recepção, cobrindo a entrada, atendendo chamadas, gerenciando chegadas e saídas de hóspedes. Antes de ir embora, a mulher o olhou diretamente nos olhos. Você vai começar no mais básico, nada de tratos especiais. E se não aguentar, não tem drama, mas não volte. Rodrigo baixou a cabeça. Vou aguentar. Desceu do segundo andar com os ombros pesados. O coração lhe batia forte, mas não era medo. Era uma mistura entre ansiedade e orgulho engolido. Estava a ponto de começar de onde nunca imaginou. De onde, para ser sincero, sempre pensou que nunca teria que estar. E, no entanto, lá estava. Quando saiu pela porta lateral do hotel, Camila o esperava encostada em uma coluna. Ela o havia visto de longe. Usava seu uniforme cinza com o logo do hotel, uma pasta debaixo do braço e o cabelo preso como sempre. Ao vê-lo, levantou uma sobrancelha. Então, Rodrigo parou na frente dela. Fez uma careta entre alívio e cansaço. Começo nesta quinta-feira, turno das 22 às 6. E já sabe sorrir? Rodrigo soltou uma risada baixa. Acho que nunca soube, mas estou disposto a aprender. Camila assentiu satisfeita. Bem, porque aí seu sobrenome não serve. Ninguém vai te estender tapete vermelho. Você vai ficar de pé, com frio, atendendo o telefone, lidando com hóspedes bêbados, registrando reservas mal feitas e tudo isso com o uniforme vestido e sem cara de estão me fazendo um favor. Rodrigo a escutava como se estivesse recebendo um sermão necessário. Ela não o dizia para humilhar-lo, o dizia para preparar-lo, porque sabia o que vinha e não queria que ele desistisse na primeira. E se eu cometer erros? Você vai cometer. Todos nós cometemos. Mas o importante é que você não se ofenda quando alguém os apontar, ok?
Camila deu meia volta e começou a caminhar. Rodrigo a alcançou. Por que você faz isso? Por que me ajuda? Ela não parou, mas respondeu enquanto caminhavam juntos pela calçada. Porque alguém me ajudou quando precisei. Não me deu nada de presente, mas me deu a oportunidade de mostrar do que eu era feita. Agora é sua vez. Rodrigo baixou o olhar. Nunca se sentira tão em dívida com alguém e ao mesmo tempo tão grato. Naquela noite preparou tudo. Lavou o uniforme que lhe deram, lixou as unhas, cortou o cabelo, imprimiu uma folha com os horários do turno noturno e a colou na porta de seu armário. Começou a estudar os processos básicos de recepção na internet, como registrar uma entrada, como gerenciar reservas, o que dizer ao telefone. Anotou frases em um caderno. Boa noite. Em que posso ajudar? Claro que sim. Permita-me um momento. Obrigado pela sua estadia. Volte sempre. Repetia-as em voz baixa, sentindo-se ridículo, mas não parou. Quando chegou a quinta-feira, Rodrigo estava mais nervoso do que nunca. Chegou meia hora antes. Entrou pela porta dos fundos do hotel, onde os funcionários se registravam com um cartão. Cumprimentou com um leve boa noite os seguranças. Ninguém o reconheceu. Ninguém o olhou 2 vezes. Era mais um. E isso parecia estranho, mas ao mesmo tempo justo. Na recepção, o esperava Henrique, um homem de uns 40 e poucos, moreno, alto, de mãos grandes e voz grossa. Deram-lhe o uniforme completo, paletó, camisa, gravata e crachá. Rodrigo o vestiu no banheiro. Ao se olhar no espelho, viu-se estranho como disfarçado, mas também viu-se diferente, humano. Durante as primeiras horas, Henrique lhe explicou tudo com calma. Como ligar o sistema, como atender chamadas, como lidar com reclamações, como agir se alguém fizesse escândalo. Rodrigo tomava nota, assentia, fazia perguntas. Cada vez que errava, Henrique lhe dizia direto: não, assim não, sem filtro, mas sem zombaria. Às 2 da manhã chegou um hóspede irritado porque seu quarto não estava pronto. Rodrigo tentou acalmá-lo, travou nas palavras. Henrique teve que intervir. O tipo saiu resmungando. Rodrigo sentiu o rosto esquentar. Não tem problema, disse Henrique. Você vai errar muitas vezes, mas o importante é que você não fuja. Rodrigo respirou fundo. Não vou fugir. O resto da noite passou entre chamadas, registros e aprendizados. Terminou seu turno com os pés doloridos, os olhos vermelhos, mas com a cabeça erguida. Quando saiu, Camila o esperava na calçada. Ele se aproximou sem dizer nada. Ela o olhou de soslaio. Sobreviveu. Rodrigo assentiu. Sim, e acho que gostei. Camila sorriu levemente. Bem, então durma porque amanhã tem mais. E sem dizer mais, foram caminhando pela rua, um ao lado do outro, como 2 pessoas distintas, como 2 vidas que, sem querer, estavam se entrelaçando. A primeira noite de Rodrigo como recepcionista não foi um desastre, mas foi um choque. Ele soube assim que as primeiras 2 horas do turno passaram. Tudo o que ele alguma vez acreditou saber sobre trabalho mudou em questão de minutos. Isso não era estar sentado com um laptop e café na mão, nem fazer ligações para fechar negócios. Era resolver, atender, lidar com o cansaço, com o mau humor das pessoas e com suas próprias inseguranças. Mas apesar de tudo, no final daquela primeira jornada ele não saiu correndo. Saiu cansado, sim, mas com uma sensação que há muito tempo não sentia. Havia feito algo com suas próprias mãos e isso se repetia a cada noite. O segundo turno foi pior. Ele errou ao registrar um quarto. Atribuiu a suíte executiva a um casal que havia reservado um quarto básico e quando o hóspede real chegou, de gravata e atitude altiva, fez um escândalo em plena recepção. Rodrigo tentou resolver, mas travou. Henrique teve que intervir e acalmar o cliente. Mas antes de ir, o sujeito lançou uma frase que ficou gravada na cabeça de Rodrigo. Quem contratou esse inútil? Foi como um trago amargo. Rodrigo não respondeu, mas engoliu em seco tão forte que doeu. Henrique não lhe disse nada por alguns minutos. Quando tudo voltou à calma, deu-lhe um leve tapa no ombro. Se você deixar isso te derrubar, já perdeu. Rodrigo assentiu. Não disse nada, mas por dentro estava ardendo. Os dias seguintes foram uma prova constante de paciência. Aprendeu a levantar relatórios, a imprimir recibos, a falar ao telefone com aquele tom amável que não lhe era natural, a cumprimentar com um sorriso,
embora por dentro estivesse exausto de sono. Custava, claro. Dormia de dia às vezes, e às vezes nem isso. O corpo lhe doía, a mente ficava nublada, mas algo estranho estava acontecendo. Cada vez que cometia um erro, em vez de se entregar ao drama, respirava e o corrigia. E cada noite que saía do turno sentia-se menos perdido. Camila o seguia de perto. Não o tratava como um menino nem como um cliente. O tratava como mais um colega. Cruzavam-se nos corredores do hotel durante as trocas de turno. Às vezes apenas se cumprimentavam com o olhar, outras com frases curtas. Tudo bem? Sim, mais ou menos. Dormiu algo? Estou tentando. Em uma dessas madrugadas, Rodrigo estava sentado na recepção repassando os registros, quando ouviu uma voz conhecida. Mariana, sua ex alta, elegante, com seu perfume caro enchendo o saguão. Ia acompanhada de 2 homens, todos rindo como se tivessem acabado de sair de uma festa particular. Ela o viu, parou, olhou com surpresa, sorriu, mas não de forma amável. Rodrigo, ele ficou paralisado. Você trabalha aqui? Ele não soube o que dizer, apenas assentiu. Um dos homens soltou uma gargalhada. O quê? Agora você gosta de viver a experiência de baixo? Mariana fingiu uma risada discreta, mas não se moveu. Ora, nunca pensei em te ver atrás do balcão. A vida muda, disse Rodrigo sem levantar a voz. Sim, alguns melhoram, outros caem. Rodrigo não respondeu. Entregou-lhes a chave sem lhes olhar na cara. Suíte 305. Descansem. Quando se foram, ele ficou imóvel com o coração na garganta. Não sabia se saía correndo, se gritava ou se ria. Henrique o observou da outra cadeira. Conhece essa? Sim, foi alguém importante. Te doeu um pouco? Pois é. Aqui você é recepcionista, não vítima. Rodrigo respirou fundo. Pela primeira vez, não afundou, apenas pensou. Isso não me define, é apenas uma parte do caminho. Naquela manhã, ao sair do turno, Camila o estava esperando com 2 cafés na mão. Ela o viu com cara de tudo bem e ele apenas assentiu. Você teve visita. Rodrigo riu cansado. Sim, do passado. Camila lhe deu seu café. Que fique lá. Rodrigo a olhou. Ela caminhava sem medo, sem pressa, com aquela força silenciosa que ele admirava cada vez mais. Não lhe disse, mas naquele momento pensou. Obrigado por aparecer quando tudo desabou. Durante as semanas seguintes, Rodrigo se tornou parte real. Já não era o novato, nem o júnior, nem o estranho. Era simplesmente Rodrigo, o que fazia os turnos noturnos, o que errava e depois corrigia, o que cumprimentava as camareiras e comia com os cozinheiros no refeitório dos funcionários. Alguns sabiam quem era, outros não, mas todos o tratavam igual. Uma tarde, depois de dormir poucas horas, Rodrigo foi ao quarto de seu pai. Não o havia tocado desde a morte. Abriu o armário, tudo continuava igual. Camisas passadas, ternos alinhados, gravatas por cor. Sentou-se na beirada da cama e tirou uma caixa de sapatos. Dentro encontrou um relógio velho, desses que não tem marca, mas sim história. Pegou, limpou-o com sua camiseta e o colocou. Não precisava de mais. Naquela noite chegou ao trabalho com outra cara, ainda cansado, ainda confuso por muitas coisas, mas com a testa mais erguida. Henrique o notou. O que te aconteceu? Nada, só já me pesa menos tudo. Isso é bom porque amanhã você cobre também o fechamento de caixa. Rodrigo sorriu. O que for, estou aqui. E sim, lá estava, no lugar que nunca pensou ocupar, vivendo uma vida que nunca imaginou, mas por fim sentindo que cada passo, ainda que pequeno, era seu. Naquela noite, Rodrigo chegou ao hotel como sempre, com o uniforme limpo, o crachá pendurado no pescoço e o corpo ainda meio adormecido. O sol mal havia se posto quando ele já estava de pé, tomava um café preto sem açúcar, penteava-se em frente ao espelho do banheiro dos funcionários e caminhava em direção à recepção com a cabeça mais clara do que nas semanas passadas. Henrique já não lhe explicava tudo como no início. Agora o deixava encarregado da metade das tarefas e só intervinha quando era necessário. Rodrigo sentia-se menos desajeitado, mais seguro, embora ainda se confundisse com o sistema do hotel ou com os clientes que falavam rápido demais. Às 11 da noite, justamente quando estava terminando de registrar um grupo de turistas que vinham de Belo Horizonte, viu entrar pela porta principal
Um grupo que não esperava ver nunca mais. Era André, seu amigo de sempre. O típico sujeito que tinha um carro mais caro a cada mês, que saía nas revistas de sociedade e que o havia acompanhado em festas, viagens, eventos e bebedeiras. Entrou rindo com mais 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Vestiam com aquele estilo que grita, tenho dinheiro, sem necessidade de dizer, Lô. Camisas de linho, relógios caros, gargalhadas que não vinham ao caso. Rodrigo se congelou por um segundo. André também o viu. Parou bruscamente e soltou uma risada sufocada. Não pode ser, Rodrigo. O grupo o olhou curioso. Um deles perguntou, você o conhece? Claro que sim, disse André aproximando-se do balcão. É meu amigo. Bom, era. E aí, bro? Te pegaram de castigo ou o quê? Rodrigo não respondeu. Manteve o olhar na tela do sistema. Henrique, que estava ao lado, o olhou de soslaio, atento. Precisam fazer o check-in? Perguntou Rodrigo com tom neutro. Agora você fala assim, tão formalzinho, onde ficou o tipo que gastava 10 mil reais em um único jantar. Rodrigo respirou fundo, manteve a calma. Em nome de quem está à reserva, André soltou uma risada mais forte. Ai, não fique assim. É brincadeira, cara. Mas que estranho te ver aqui, tão normal. O que aconteceu? Acabou a magia? Um dos sujeitos zombou por baixo. A mulher apenas observava. Em nome de Jorge Salgado, disse finalmente André, como se fosse um favor que o dissesse. Rodrigo buscou no sistema, encontrou a reserva, confirmou os dados, deu-lhes as chaves e explicou os horários de café da manhã e serviços do hotel. Andar 7, quartos e 713. Aproveitem a estadia. André não foi embora ainda. Ficou um momento a mais. Não me acostumo, bro. É estranho te ver assim. Sabe que agora todos dizem que Camila te salvou a vida? Que loucura, né? Essa moça, a do esfregão. Que história. Rodrigo olhou pela primeira vez. Já acabou? André o viu com cara de zombaria. Você se ofendeu? Ah, entendi. É verdade. Rodrigo baixou a voz, mas não a intensidade. Não estou aqui para aguentar suas piadas. Se você não gosta do serviço, pode ir para outro hotel. Mas aqui se respeita os funcionários, a todos. Henrique levantou-se um pouco de sua cadeira como para marcar presença. André o notou. Calma, não vou brigar. Só me surpreende te ver tão humilde. Que pena que não foi antes. Talvez teria sido mais legal. Rodrigo não respondeu. André deu meia volta com seu grupo, ainda rindo baixinho, e se perdeu no elevador. Quando se foram, Henrique o olhou. Quer que eu o denuncie? Não, já não pode me fazer mal. Rodrigo sentou-se. Tinha as mãos suadas. Sentia o coração batendo no peito, mas ao mesmo tempo estava orgulhoso de não ter se rebaixado. Antes teria reagido, teria gritado, o teria confrontado com palavras duras, mas agora não. Havia aprendido algo mais forte, guardar dignidade. O resto do turno passou devagar. Cada vez que alguém entrava no vezes lobby, Rodrigo levantava a vista por inércia, esperando que não fosse outro rosto do passado. Não porque tivesse medo, mas porque já não queria ver aquele mundo que deixou para trás. Não queria se lembrar de ser aquele tipo vazio. Às 3 da manhã, enquanto arrumava umas faturas, Camila lhe escreveu. Camila, soube que André está no hotel. Rodrigo. Sim, veio zombar um pouco. Camila. E você o deixou vivo? Rodrigo. Sim, mas só porque já não me importa o que ele diga. Camila. Bem, isso é crescer. Rodrigo guardou o celular na gaveta. Sorriu. Não grande, mas sincero. Às 6 em ponto terminou o turno. Henrique se despediu com um tapinha nas costas. Fez bem, garoto. Hoje você demonstrou que já não é o mesmo. Rodrigo desceu para o vestiário, tirou o uniforme e vestiu suas roupas simples. Saiu pela mesma porta dos fundos como todos os dias. Ao sair, o ar fresco da manhã lhe bateu no rosto e sentiu algo novo, como se depois de tanto, finalmente estivesse vivendo a vida com os pés no chão. Não como Rodrigo Menezes, o milionário, mas como Rodrigo, o homem que está se construindo do zero. Rodrigo já não caminhava pelos corredores do hotel com a cabeça baixa, tampouco ajeitava o uniforme a cada 2 minutos como se o estorvasse. O usava bem posto, limpo, passado, com os sapatos brilhando, embora fossem de marca simples. Cumprimentava todo emplosen por avós cozinheiros, os cozinheiros, as moças da limpeza, os vigilantes, os hóspedes. Já não se sentia deslocado.
Agora se sentia parte de algo, não grande, não impressionante, mas real. Havia passado pouco mais de um mês desde que começou a trabalhar na recepção e, embora ainda cometesse erros, já não se frustrava como antes. Aprendeu a rir de si mesmo quando algo dava errado, a pedir ajuda sem se sentir menor, a ouvir com atenção. Havia aprendido que servir não era sinônimo de humilhação e que há mais dignidade no trabalho honesto do que em qualquer sobrenome pendurado no pescoço. Uma sexta-feira pela madrugada, enquanto terminava de revisar as reservas para o turno da manhã, Camila apareceu pela porta dos fundos. Não era seu turno. Havia ido só para levar café. Um agrado. Rodrigo a viu chegar e sorriu sem dizer nada. Ela deixou o café sobre o balcão, tirou 2 rosquinhas de uma sacola e sentou-se em uma das cadeiras na frente dele. Como vai? Já não me sinto tão burro, respondeu. E riram. E o ego ainda incomoda, mas já não me domina. Camila deu uma mordida na rosquinha. Hoje me perguntaram se você e eu estamos saindo, disse sem olhá-lo diretamente. Rodrigo levantou as sobrancelhas. E o que você disse? Que não, que só estamos nos reconstruindo. Você à sua maneira, eu à minha. Rodrigo a olhou sério por um segundo. Depois baixou o olhar para o café. Obrigado por não fugir quando mais caí. Eu não sou das que fogem, embora às vezes eu tenha vontade. Ficaram em silêncio. Era desses silêncios confortáveis, dos que não se sentem incômodos nem pesados, apenas tranquilos. Rodrigo já não pensava no passado com a mesma raiva. Já não o perseguia a imagem de seus pais no caixão, tampouco a zombaria de seus antigos amigos. Agora, cada dia era uma nova missão, algo a ser conquistado, algo a ser aprendido. Ele estava economizando. Havia feito um pequeno plano com Camila para sair das dívidas mais urgentes. Ainda não sabia o que queria fazer com sua vida a longo prazo, mas já não o angustiava tanto. Por enquanto, a única coisa que queria era continuar avançando, mesmo que devagar. Uma tarde, depois de dormir 3 horas, foi visitar o túmulo de seus pais. Não havia voltado desde o enterro. Levou flores simples, limpou a lápide com uma toalhinha e sentou-se na grama em frente a eles. Não sei se vocês estão me vendo, disse em voz baixa, mas estou tentando fazer as coisas direito, mesmo que demore, mesmo que eu erre, já não estou esperando que o mundo me sirva em bandeja. E embora às vezes me doa não ter luz aqui, estou começando a entender muitas coisas que antes não queria ver. Falou por um tempo, contou-lhes que estava trabalhando, que tinha uma colega que lhe ensinava mais do que qualquer universidade, que começava a sentir-se orgulhoso de si mesmo, embora ainda faltasse muito. Ao sair do cemitério, sentiu-se mais leve, como se tivesse tirado uma pedra do peito. Outra noite no hotel, Henrique o chamou à dispensa com uma desculpa estranha. Quando Rodrigo chegou, encontrou todos do turno noturno, os seguranças, uma cozinheira, 2 das moças da limpeza e o próprio Henrique com um bolo de aniversário em cima de uma caixa. Faltam 2 dias, mas você não virá nesse dia, disse Henrique. Então adiantamos. Rodrigo ficou congelado. Como vocês sabem, meu aniversário, Camila? Disseram todos ao mesmo tempo. Ela apareceu por trás com um chapéu de papel ridículo e uma velinha na mão. Não assopre, é de mentira, mas serve para a foto. Rodrigo sorriu como não fazia desde criança. Tirou a foto. Cortaram o bolo com uma faca de cozinha, usaram copos de papelão e comeram tudo em 15 minutos porque o trabalho não para. Mas para ele foi a melhor festa que já tivera na vida. Sem luxos, sem presentes, só com gente que o havia visto em seu pior momento e que ainda assim havia decidido estar por perto. Naquela mesma noite, quando terminou o turno, Camila o acompanhou para pegar o ônibus. Sentaram-se na calçada esperando o primeiro das 6 da manhã. Você não se parece em nada com o Rodrigo daquele evento, disse ela olhando a rua vazia. Eu também não o reconheço, respondeu ele. E o que você vai fazer agora? Não sei, mas já não me dá medo não saber isso. Isso já é um grande passo. E você o que vai fazer quando terminar a faculdade? Camila pensou um momento. Quero abrir um negócio. Nada grande, algo meu. Talvez uma cafeteria ou uma papelaria no bairro. Algo onde minha avó possa ir sentar sem que lhe doam as pernas. Rodrigo a olhou com um sorriso que parecia cansado, mas real. Você vai se dar bem. Você é forte. Você é clara. Camila encolheu os ombros.
Sou teimosa. Isso também ajuda. O ônibus chegou. Subiram. Sentaram-se juntos na parte de trás. Rodrigo apoiou a cabeça na janela e fechou os olhos por um momento. Sentia sono, mas também paz. Aquele Rodrigo, que uma vez se acreditou dono do mundo, agora viajava em transporte público com uma mochila nas pernas e um caderno com anotações de contabilidade. E embora tudo em sua vida tivesse mudado, por dentro sentia que mal começava a descobrir quem era, e isso o fazia sentir mais vivo do que nunca. Rodrigo pensou que já havia visto o pior, que o mais difícil havia passado, mas não. O passado ainda tinha contas pendentes e uma delas vinha disfarçada de sorriso falso e perfume caro. Mariana, ninguém a havia visto em semanas. Depois daquele encontro incômodo no hotel, ela havia desaparecido. Rodrigo pensou que havia retornado ao seu mundo de jantares elegantes, reuniões privadas e fotos em revistas de sociedade. Mas não, Mariana nunca se afastava sem motivo. Apenas se movia em silêncio, como quem planeja algo com tempo. E quando voltou a aparecer, o fez justamente quando Rodrigo estava começando a recuperar o controle de sua vida. Tudo começou com um e-mail estranho. Rodrigo abriu uma tarde enquanto revisava sua caixa de entrada em um cybercafé perto de sua casa. O título dizia: Solicitação de assinatura urgente, documentação pendente, Grupo Menezes. Era de uma conta que não reconhecia, mas o nome que aparecia no final do arquivo anexo sim, Mariana G. de Almeida. Abriu o arquivo com cuidado. Eram documentos de transferência, detalhes legais sobre uma das últimas empresas que restavam em nome de sua família. A construtora mais pequena, mas também a única que ainda tinha ativos não embargados. Mariana solicitava com aparente formalidade que Rodrigo assinasse para facilitar o processo de reestruturação, segundo as palavras exatas que usou. Rodrigo franziu a testa, não entendia bem o que estava acontecendo, mas seu instinto lhe dizia que algo não estava bem. Naquela mesma noite mostrou os documentos a Camila. Ela os leu devagar, com as sobrancelhas franzidas e a caneta na mão, fazendo marcas e anotações nas margens. Isso é uma armadilha, disse sem rodeios. Tem certeza? Sim. Está redigido para que você ceda os direitos sem perceber e, uma vez que assine, perde todo o poder legal sobre essa empresa. Rodrigo apertou os lábios. E se ela fez isso com outras empresas? Não sei, mas se isso for assinado, você fica de fora de tudo. Fica sem nada. Rodrigo respirou fundo. Sentiu uma pontada no estômago. Sabia que Mariana era ambiciosa. Sempre o fora, mas não imaginava que pudesse ir tão longe. Camila o olhou fixo. Não assine nada, nem uma folha. E consiga um advogado que te defenda de verdade. Não um desses que você herdou. Rodrigo assentiu. Sentia-se frustrado. Havia começado a se reconstruir do zero, mas seu passado continuava empurrando por trás, querendo arrebatar-lhe o pouco que lhe restava. Mariana não buscava apenas ficar com uma empresa, queria afundá-lo, tirar-lhe até o último pedaço do sobrenome Menezes. Dias depois, Mariana apareceu de novo. O esperava com óculos escuros, batom vermelho e a mesma atitude de sempre, como se o mundo fosse dela. Olá, Rodrigo, disse tirando os óculos. O que você faz aqui? Vim falar com você em particular. Não tenho nada para falar com você. Claro que sim, sempre há algo. Afinal, fomos algo importante. Não. Rodrigo não respondeu. Mariana deu um passo mais perto. Vi que você não assinou os papéis. Que pena. Teria economizado muitos problemas. Por que você faz isso? Porque você já não está preparado para isso. Nunca esteve. Seu pai sabia. Eu sei, você só está brincando de ser pobre, de trabalhar, de ganhar a vida. Mas cedo ou tarde você vai se cansar. E quando isso acontecer, eu já terei tudo em ordem. Tanto ódio você me tem? Não te odeio, Rodrigo. Mas isso é negócio. E nos negócios ganha quem se move primeiro. Rodrigo a olhou com raiva contida. Pois desta vez não vou ficar calado. Já não sou o mesmo. Mariana sorriu como se não acreditasse em uma palavra. Veremos. Subiu em seu carro e foi embora deixando uma nuvem de perfume para trás. Rodrigo ficou na calçada com o coração batendo forte. Tinha que fazer algo. Não podia permitir que Mariana se safasse. Naquela mesma tarde, buscou um novo advogado, um que não tivesse relação com sua família, nem com os sócios de seu pai. Era jovem, direto e sem rodeios. Chamava-se Emílio e desde o primeiro dia lhe disse as coisas como eram.
Se você não se mover agora, Mariana vai engolir tudo o que resta. Mas há formas de freá-la. Preciso de provas, e-mails, gravações, documentos, tudo o que você tiver. Rodrigo começou a procurar. Revisou e-mails antigos, conversas de WhatsApp, papéis guardados nas caixas do escritório de seu pai. Encontrou anotações, compromissos, coisas assinadas que Mariana havia gerenciado sem seu conhecimento quando ele ainda estava afundado no luto. Pouco a pouco foi montando o quebra-cabeça. Camila o ajudava todas as tardes depois de sua jornada. Sentavam-se na cozinha rodeados de papéis, xícaras de café e listas de pendências. Ela tinha boa memória, entendia os contratos melhor que ele e lhe marcava os pontos importantes com marca-texto. Isso é importante, dizia enquanto sublinhava. Aqui Mariana menciona um investidor que não figura em lugar nenhum. Isso é suspeito. Você acha que pode ter lavado dinheiro? Não sei, mas não seria estranho. Rodrigo não sabia se sentia indignação ou simplesmente burro por não ter visto antes. Mariana o havia usado, o havia manipulado quando estava mais fraco e agora queria pisotear o que restava de seu sobrenome. Mas já não estava sozinho. Agora tinha com quem lutar, com quem resistir. Um par de semanas depois, Emílio apresentou uma notificação legal para congelar os movimentos que Mariana estava fazendo com a empresa. Não era uma vitória total, mas sim uma pausa, um respiro. Rodrigo recebeu a notícia em seu celular enquanto estava no turno. Quando a leu, sentiu que finalmente algo lhe saía bem. Olhou para Camila, que justamente passava pelo vezes lobby, vezes carregando uma caixa. Conseguimos, disse ele levantando o celular. Ela o olhou e sorriu. É só o primeiro passo. Não baixe a guarda. Naquela noite, enquanto terminava seu turno, Rodrigo entendeu algo. Mariana era sua prova, seu último obstáculo do passado. E embora ainda pudesse lhe fazer mal, já não era invencível, porque agora ele também não estava sozinho. Rodrigo não era o mesmo de antes. Isso estava claro. Já não era ingênuo nem confiante, nem deixava que outros tomassem decisões por ele. Mas apesar de toda a mudança, continuava tendo uma brecha. A necessidade de acreditar que ainda havia gente de seu passado com boas intenções, e Mariana sabia perfeitamente como se infiltrar por essa brecha. Depois de semanas sem se ver, Mariana lhe escreveu pelo WhatsApp, não com sarcasmo nem superioridade. A mensagem era simples, curta e quase amável. Podemos conversar. Não é briga, juro. Rodrigo hesitou, apagou, mas aos 10 minutos voltou a ler. Lui, contra seu próprio instinto, respondeu. Para quê? Para te explicar tudo e para que pare de pensar que sou a vilã da sua história. Rodrigo não. Acreditava em uma única palavra, mas uma parte dele queria entender. Queria pensar que talvez tudo tivesse sido um mal-entendido. Concordaram em se encontrar em uma cafeteria no centro, um lugar público e neutro. Ele chegou com o corpo tenso e o celular gravando no bolso. Por via das dúvidas, Camila não sabia que ele ia a essa reunião. Rodrigo decidiu não dizer nada a ela. Sentia que devia lidar com isso sozinho. Mariana chegou pontual, com um vestido simples, algo raro nela, e o cabelo solto. O cumprimentou sem intenção de abraçar e pediu um café sem açúcar, como se fossem dois amigos que não se viam há tempos. Rodrigo manteve-se sério. Não quero rodeios, Mariana. Nem eu. Olha, não vou mentir. Sim, movi contatos. Sim, usei minhas relações. E sim, busquei ficar com parte do que restava. Mas não foi por vingança. Então, por quê? Porque eu vi que você estava perdido, Rodrigo. Estavam te comendo vivo. Ninguém te ajudava. Todos se afastaram de você. Eu me adiantei, me movi, mas fiz isso para que outros não o levassem. Rodrigo a olhou tentando ler o rosto dela. E você me tirou a oportunidade? Não. Só a coloquei em pausa. Meu plano era assumir o controle enquanto você se organizava, depois ver como poderíamos gerenciar isso juntos. Rodrigo não respondeu. Não acreditava nela, mas também não a interrompeu. Você e eu viemos do mesmo mundo, Rodrigo. Sabe como funciona. Se você não se adianta, te pisam. E você, a verdade, estava em outra onda. Estava de luto, respondeu ele seco. E eu o respeitei. Mas não podia ficar sentada vendo como se perdia tudo o que seus pais construíram. O que meu pai construiu. Porque você sabia. Sabia que ele estava falido. Mariana o olhou em silêncio. Não negou. Sim, eu soube antes de você. Rodrigo sentiu um golpe no estômago. E nunca me disse. Não era meu lugar.
E ficar com tudo era? Mariana ficou calada alguns segundos. Depois suspirou. Olha, vim te dizer isso. Ainda há tempo de resolver. Eu tenho os papéis. Se você assinar certas transferências, posso te garantir uma parte dos lucros. Não é o ideal, mas é algo. Você já está trabalhando, já está progredindo, não precisa se meter de novo nesse mundo. Rodrigo se levantou sem tocar seu café. Mariana o olhou com a mesma calma de sempre, como se ainda tivesse tudo sob controle. Não vou assinar nada. E se você se aproximar de minhas coisas novamente sem permissão, eu vou te denunciar. Isso já não é pessoal, é legal. Não seja ingênuo. Você sabe que os tribunais estão cheios de gente como eu. Talvez, mas finalmente estou cercado de gente que não se vende. Ele se foi sem dizer adeus. Caminhou pelas ruas do centro com o coração acelerado. Não sabia se estava furioso, decepcionado ou simplesmente triste. Havia confiado em Mariana por anos. Se conheciam desde jovens. E agora tudo o que ela representava era uma ameaça. Naquela noite sentou-se com Emílio, o advogado novo, e contou-lhe tudo, da mensagem à conversa completa. Havia gravado o áudio do celular e o colocou sobre a mesa. Emílio ouviu com os fones de ouvido. Quando terminou, tirou os fones e soltou uma risada seca. Essa mulher é perigosa. Usa as palavras com precisão. Não cai em ilegalidades, mas se move na linha tênue. Podemos fazer algo? Sim, podemos frear qualquer transferência com uma ordem. Mas você precisa estar disposto a ir até o fim. Você está? Rodrigo não hesitou. Sim. Camila chegou em sua casa naquela noite e o encontrou com os papéis espalhados pela mesa, tomando notas. O que aconteceu? Rodrigo a olhou cansado. Fui ver. Lá, Camila não perguntou quem. Soube de imediato. Por que você não me disse? Porque pensei que podia lidar com isso e não queria te arrastar. Camila deixou sua mochila no chão. Você não está me arrastando. Estou aqui porque quero. Não estou te fazendo um favor. Rodrigo baixou o olhar. Foi pior do que pensei. Ela me ofereceu uma parte do que restou em troca de eu me afastar. Camila sentou-se na frente dele. Olhou-o sem drama. E o que você vai fazer? Lutar. Ela assentiu. Depois se aproximou e pegou sua mão como poucas vezes havia feito. Então, não faça isso sozinho. Rodrigo fechou os olhos por um segundo. Sentiu o calor daquela mão que o havia sustentado desde que tudo desabou. E pela primeira vez em muito tempo entendeu que não se tratava apenas de recuperar o que perdeu. Tratava-se de demonstrar que já não era manipulável, que sua dignidade valia mais que qualquer empresa. Naquela madrugada não dormiu. Ficou lendo cada contrato, cada cláusula, cada letra miúda. Já não era o Rodrigo que assinava sem saber. Agora lia, perguntava, confirmava. Mariana havia jogado suas cartas, mas ele também tinha as suas e não pensava em perder. Rodrigo já não dormia bem. Deitava-se com a cabeça cheia de números, datas, estratégias, compromissos legais. Seu quarto havia se transformado em uma espécie de escritório improvisado, papéis por todos os lados, um caderno de anotações ao lado da cama e seu laptop sempre ligado. Ele havia decidido enfrentar Mariana com tudo o que tinha, mas sabia que não bastava querer, tinha que fazer bem. E cada vez que se sentia perdido entre tantos documentos, havia uma pessoa que conseguia trazê-lo de volta à realidade. Camila. Ela havia passado de uma simples ajuda para se tornar algo muito mais importante. Era a única que lhe falava sem rodeios, que não o tratava como um projeto quebrado, mas como alguém com potencial. E embora Rodrigo fosse o que legalmente devia defender o legado que seus pais lhe deixaram, foi Camila quem acabou assumindo as rédeas quando as coisas ficaram feias. Tudo começou uma manhã quando Rodrigo foi citado no escritório de um dos antigos sócios de seu pai. Supunha-se que era uma reunião informativa, nada formal, mas quando chegou encontrou Mariana sentada ao fundo, sorrindo com cara de tudo sob controle. Ele sentiu um arrepio. Na mesa havia mais 3 pessoas, todas ligadas aos últimos movimentos financeiros da empresa. Obrigado por vir, Rodrigo, disse um dos sócios com voz amável, mas fria. Só queríamos te apresentar uma proposta de transição. A ideia é que você possa sair tranquilo de tudo isso com o que lhe corresponde e sem se complicar mais. Rodrigo olhou para Mariana. Ela nem se mexeu. E por que a presença dela aqui? Mariana tem nos assessorando, respondeu outro. Ela tem mais claro do que ninguém como a empresa funcionou nestes últimos meses. Rodrigo não respondeu, apenas respirou fundo e ouviu a proposta.
Basicamente, estavam lhe dizendo para assinar um documento onde renunciava a qualquer participação ativa no que restava do Grupo Menezes. Em troca, receberia uma quantia de dinheiro que para qualquer um soaria atraente, mas ele sabia o que significava assinar. Isso era dizer adeus a tudo o que sua família construiu. Era dar a Mariana a última palavra. Preciso de tempo, disse Rodrigo sério. Claro, entendemos, mas não demore muito. Essas oportunidades não duram para sempre. Saiu daquele escritório com o coração na garganta. Caminhou por várias ruas antes de pegar seu celular e ligar para Camila. Ela atendeu ao segundo toque. Você está bem? Me ofereceram comprar tudo, literalmente com um laço. O que você disse? Que ia pensar? Você vai pensar? Camila, estou indo para aí, disse e desligou. Menos de uma hora depois, estava sentada na frente dele em um café pequeno com um caderno nas mãos e cara de irritada. Rodrigo tentou explicar tudo com calma, mas ela não o deixou falar muito. Me escute, Rodrigo, isso já passou da conta. Você não pode continuar indo sozinho a essas reuniões. Estão te cercando, estão te empurrando para desistir. E o pior é que você ainda está duvidando. Não estou duvidando. Então, por que você não disse não naquele momento? Rodrigo não tinha resposta. Olha, disse ela abrindo seu caderno. Já organizei os papéis. Sei onde estão os vazios, as irregularidades, os movimentos desonestos. Sei o que Mariana fez com documentos que não têm sua assinatura, mas que levam seu nome. Se você quer que isso não termine mal, tem que deixar que eu te ajude de verdade, não só de lado. Me dê acesso. Deixe-me entrar para revisar tudo o que ela moveu. Rodrigo ficou em silêncio. Não era fácil soltar o controle, mas naquele momento entendeu que não podia continuar com orgulho se quisesse ganhar. Faça. A partir desse dia, Camila se tornou sua força. Já não só o ajudava, assumiu o controle da estratégia. Passava horas revisando cláusulas, enviando e-mails a cartórios, contatando ex-funcionários da empresa que podiam confirmar que Mariana havia assinado documentos com engano. Usava sua experiência em administração, seus estudos, mas sobretudo sua lógica. Não precisava de um título para perceber as armadilhas. Aqui está, disse-lhe uma noite enquanto jantavam juntos na cozinha. Olha, essa assinatura não é sua, mas se parece e foi usada para avalizar um empréstimo em nome de uma sociedade onde você figurava. Rodrigo a olhou com olhos arregalados. Isso é falsificação, não é imitação. Por isso é tão difícil de provar. Mas se conseguirmos o histórico de quem imprimiu esse documento e de qual conta saiu, podemos demonstrar que Mariana manipulou tudo. E como você sabe de tudo isso? Camila encolheu os ombros. Trabalhei 3 anos na recepção, mas antes disso fui assistente administrativa. Aprendi vendo como os espertinhos de terno faziam o que queriam com as assinaturas dos outros. Rodrigo sorriu, admirado. Você é incrível. Não, só estou cansada de ver como os de cima pisam nos de baixo sem culpa. Eu em que parte fico? Você está aprendendo a não ser um deles. Durante semanas, Camila organizou todo o expediente legal. Montou uma pasta digital, outra física e até uma de backup em um USB que guardou em uma caixinha com seu nome. Rodrigo a via trabalhar e sentia uma mistura de orgulho, culpa e carinho. Nunca havia visto ninguém tão decidida, tão clara, tão forte. No dia da audiência, ela foi com ele. Não entrou porque não era advogada nem parte legal do processo, mas ficou do lado de fora sentada com seu caderno na mão, pronta para qualquer coisa. Rodrigo entrou com Emílio, o advogado. Mariana também chegou, vestida como sempre, impecável, com cara de segurança absoluta. Durante a audiência, Rodrigo apresentou as provas de irregularidades, documentos, e-mails, movimentos bancários suspeitos. Mariana manteve-se tranquila, mas pela primeira vez notou-se o incômodo em seus olhos. Não o disse em voz alta, mas entendia que algo lhe estava saindo das mãos. Quando tudo terminou, Rodrigo saiu para o corredor exausto. Camila parou ao vê-lo. Como foi? Não sei. O juiz pediu tempo, mas senti que finalmente falei com a voz correta. Só com isso você fez mais do que antes. Não teria conseguido sem você. Camila o olhou com aqueles olhos serenos que já conhecia também. Não diga isso. Você o fez. Eu só te passei a bola. Você foi quem marcou. Rodrigo a abraçou sem dizer mais nada. Longo, forte,
como quem sabe que finalmente tem alguém em quem se apoiar sem medo. E naquele abraço, sem necessidade de palavras bonitas nem promessas, Rodrigo entendeu que às vezes a verdadeira força não está em gritar, mas em se deixar ajudar. Camila e Rodrigo saíram do fórum passadas às 6 da tarde. O sol lhes batia de frente e o trânsito começava a ficar pesado nas ruas do centro. Havia sido um dia longo, carregado, cheio de tensão, olhares frios, advogados com pastas debaixo do braço, palavras que custavam a processar, mas quando finalmente se afastaram do edifício, não houve mais que silêncio entre eles. Um silêncio tranquilo, sem necessidade de preencher-lo com frases forçadas. Caminhavam juntos, como se levassem fazendo isso a vida toda. Pararam em uma lojinha de esquina. Camila comprou 2 águas e uns amendoins. Rodrigo tirou umas moedas do bolso sem dizer nada. Pagou. Depois continuaram caminhando para a estação do metrô. Foi ali, nas escadas, que Camila quebrou o silêncio. Você percebe tudo o que aconteceu? Rodrigo a olhou sem entender se ela falava sério ou por sarcasmo. Sim. Às vezes me custa acreditar. Eu te vi há alguns meses parado no vezes lobby vezes do hotel com cara de menino perdido, e hoje te vi lutar pelo que é seu sem tremer. Te vi se defender. Rodrigo baixou o olhar, mas sorriu. Você me empurrou. Eu não te empurrei. Eu te acompanhei. É diferente. Subiram no vagão. Não havia muita gente. Sentaram-se juntos. Rodrigo apoiou a cabeça contra a janela. Camila abriu os amendoins e lhe ofereceu. Comeram sem falar por um tempo. Depois ele a olhou. Tenho que te dizer algo, e não sei se é o momento. Camila limpou os dedos com um guardanapo que tirou da bolsa. Diga. Já não sei se quero recuperar tudo isso. As empresas, o sobrenome, o suposto legado. Quer dizer, estou fazendo isso porque sei que Mariana passou dos limites e porque não quero que o que meus pais deixaram acabe em mãos sujas. Mas se me perguntar o que quero de verdade é isso, essa paz, essa vida real. Camila o escutou sem se mover. Eu acho que você já sabia. Só precisava viver isso para ter certeza. E também quero te dizer que você me importa. Não sei como nem desde quando, mas cada vez que algo me acontece, você está lá, não empurrando nem me puxando, apenas estando. E isso está me mudando mais do que você imagina. Camila não disse nada de imediato. Olhou para ele. Depois se recostou contra o tubo do assento à frente deles e respirou fundo. Eu também senti isso, mas tenho medo porque tudo em sua vida tem sido mudança, porque eu venho de um mundo muito diferente e porque não quero que um dia você acorde e sinta que isso foi apenas uma fase estranha. E se não for, e se for? Rodrigo esticou a mão e pegou a dela. Assegurou sem apertar, sem pressão. Não quero algo perfeito, quero algo sincero. E com você tudo parece assim. O metrô continuou avançando. Pessoas subiam e desciam. Eles ficaram ali em sua bolha com o barulho de fundo e as mãos entrelaçadas. Naquela noite Camila não foi para casa. Subiu com Rodrigo ao seu apartamento pela primeira vez desde que tudo começou. O lugar continuava modesto, com móveis reciclados e lâmpadas penduradas sem abajur. Mas havia algo novo. Fotos de seus pais em porta-retratos simples, uma planta na janela e um calendário com horários de trabalho e compromissos com o advogado. O caos havia desaparecido. Agora havia ordem, embora básica era sua. Camila deixou sua mochila no sofá. Rodrigo preparou café, embora já fossem quase 10. Sentaram-se no chão da sala com as xícaras na mão, sem televisão, sem música, só eles. Você imaginava isso? Perguntou ela olhando para o teto. Nem em sonhos. Eu também não. Às vezes penso que somos como 2 peças que não deveriam se encaixar, mas se encaixam. Estranho, mas bom. Rodrigo riu baixinho. E se alguma vez não nos encaixarmos, quero ter a maturidade para não te culpar por isso. Camila o olhou de lado. Está fazendo um acordo? Estou dizendo que se isso for funcionar, tem que ser de verdade com tudo. Com os dias bons e os ruins, com minhas trapalhadas, com seu temperamento, com meus gritos, com seus gritos. Camila se aproximou e apoiou a cabeça em seu ombro. Estou aqui, Rodrigo. Não sei até quando, mas hoje estou. Rodrigo não respondeu. Não foi preciso. Ficaram assim um pouco abraçados enquanto a cidade continuava girando lá fora. Dias depois, algo mudou entre eles sem que percebessem.
Já não se tratava apenas de se ajudar ou acompanhar, agora faziam planos. Camila começou a falar mais de sua ideia de negócio. Rodrigo a escutava, tomava notas, inclusive fazia cálculos. A ajudou a procurar locais para alugar, a revisar custos, a projetar o nome. Ponto Zero Café, ela o chamou, porque, segundo dizia, era o lugar onde tudo voltava a começar. Você começou do zero, disse-lhe uma tarde. Eu também. Então este negócio, se um dia for feito, será isso, o ponto zero de nós dois. Rodrigo a abraçou. Não disse nada, mas em seu olhar havia algo que já não tinha dúvida. Estava apaixonado, não de forma melosa nem desesperada, mas daquela forma que te dá paz, daquela que se constrói no cotidiano, nos dias em que tudo vai mal, mas você tem com quem jantar uma sopa de saquinho. Camila já não era a funcionária que o enfrentou no hotel, e ele já não era o milionário arrogante que se acreditava invencível. Agora eram duas pessoas que, sem planejar, estavam se curando mutuamente, e isso, em meio ao caos, era o mais real que haviam tido em muito tempo. As coisas finalmente pareciam se alinhar. Depois de tantos tropeços, Rodrigo e Camila haviam encontrado uma rotina que funcionava, não perfeita, mas sincera. Pelas manhãs ele revisava pendências legais com Emílio, o advogado, ou cuidava de papeladas em bancos e escritórios. Pelas noites continuava fazendo turnos no hotel quando podia, mais por agradecimento do que por necessidade. Camila, por sua vez, estava completamente focada em levantar o Ponto Zero Café. Já haviam conseguido o local pequeno em uma esquina do bairro, mas com boa vista e muito potencial. Ela já falava com fornecedores, mandava fazer as xícaras, escolhia cores para as paredes, e Rodrigo estava lá vendo tudo, ajudando, emocionado como se fosse dele. Mas justamente quando o ar começava a ficar mais leve, a tempestade voltou, e desta vez com mais força. Uma manhã, Emílio o chamou com urgência. Rodrigo estava arrumando umas caixas velhas de seu pai quando o telefone tocou. O tom de seu advogado não era o mesmo de sempre. Preciso te ver hoje. Já é sobre Mariana. Rodrigo sentiu um nó no estômago. O que aconteceu? Descobrimos algo e não é bom, mas pode mudar tudo. Estou no escritório. Venha. Não passaram nem 30 minutos. Rodrigo chegou com a testa suada. Emílio já o esperava com uma pasta aberta sobre sua mesa. Encontramos isso entre os arquivos que Mariana apresentou como parte de sua defesa. Ela o escondeu entre papéis irrelevantes, mas um dos meus estagiários o revisou por acidente. Rodrigo pegou o documento. Era um contrato privado datado um mês antes da morte de seu pai. O estranho não era a data, era a assinatura de seu pai, mas não era sua assinatura real. Isso é uma falsificação. E não de Mariana. Há outro nome aqui. E este muda tudo. Rodrigo leu com atenção. O nome lhe atingiu como um balde de água fria. André Silveira, seu amigo de sempre. Não pode ser, Rodrigo. Isso não é um erro. André falsificou a assinatura de seu pai para fazer uma venda de ações a um terceiro usando uma empresa fantasma como intermediária. Mariana sabia disso. Por isso não queria que você visse esses papéis. Ela encobriu tudo. Rodrigo apertou o documento com força. Posso usar isso no julgamento? Mais do que isso. Isso muda tudo. Isso não é apenas fraude. Isso é crime penal. Naquela mesma tarde, Rodrigo foi ao fórum entregar o documento com Emílio. Imediatamente abriu-se uma nova investigação. A juíza suspendeu qualquer movimento que Mariana e André tivessem sobre as empresas. As contas ficaram congeladas, os registros assegurados, e de repente todo esse monstro que parecia invencível começou a cambalear. Rodrigo não sabia se gritava, chorava ou ria. Suas mãos tremiam, mas não de medo, de raiva, de surpresa, de tudo junto. Naquela noite contou tudo a Camila. Estavam no local do café, sentados em duas cadeiras dobráveis comendo sanduíches de bife à milanesa. Ele tirou o papel de sua mochila e o colocou na frente dela. Camila o leu com calma. André. Sim, todo esse tempo pensei que ele era só um idiota, mas era mais. Era parte do plano desde o início. E Mariana sabia. Camila o olhou em silêncio. E agora? Agora vou denunciar os dois. Já não é só pela empresa, é por dignidade. Camila assentiu. Faça, mas cuide do seu coração. Rodrigo a olhou com os olhos brilhantes. Você cuidou de mim todo esse tempo. Sim,
Mas agora é sua vez. Durante os dias seguintes, Rodrigo viveu o mais parecido com um filme. Imprensa, advogados, e-mails, depoimentos. Mariana foi chamada a depor. André tentou desaparecer, mas foi localizado graças a um alerta bancário. O caso começou a tomar forma. A mídia soube. Pela primeira vez não era Rodrigo que saía nas revistas por seus escândalos. Agora era Mariana, agora era André. Agora eles eram os apontados. Uma semana depois, Rodrigo saiu da promotoria com o rosto cansado, mas em paz. Emílio o alcançou na calçada. Não posso te prometer que isso terminará rápido, mas posso te dizer algo. Você fez o correto. Rodrigo respirou fundo. E se eu perder? Tudo igual. Pelo menos, saberá que perdeu lutando limpo. Naquela noite, Rodrigo chegou ao café e encontrou Camila pintando uma das paredes. Tinha manchas na roupa, o rosto suado e o cabelo preso em um coque que lhe caía de um lado. Mas, ao vê-lo, sorriu como se não existisse nada mais. Como foi? Rodrigo não respondeu. Caminhou até ela e a abraçou demoradamente, em silêncio. Isso é um bem ou um mal? É um. Estou cansado, mas contente. Então, sente-se que já quase abro a caixa das xícaras novas. Rodrigo sentou-se no chão apoiado contra a parede recém-pintada. Você percebe o quê? De que este lugar se tornou nossa história. Camila o olhou da escada. Então, que seja um bom começo. E ali, entre pincéis, caixas de papelão e cheiro de tinta, Rodrigo entendeu o desfecho final, que o verdadeiro legado que estava construindo não tinha a ver com heranças nem empresas milionárias, tinha a ver com o que estava fazendo agora, com suas mãos, com seu tempo, com as pessoas que escolheu ter por perto. E pela primeira vez depois de tudo, Rodrigo não queria voltar ao passado, só queria avançar.